Vamos começar, cambada? Primeira coisa, eu vou já entrar aqui na parte de Sistema Financeiro Nacional, mas antes de entrar em Sistema Financeiro Nacional, preciso te trazer uma coisa. A prova está trazendo duas perguntinhas novas, que há muito tempo ela não cobrava. Muito tempo ela não cobrava. Sobre o quê? Sobre a Ambima. Quem é a Ambima, pessoal? Vocês já se pararam para se perguntar quem que é a Ambima, o que a Ambima faz? Então, a prova hoje está perguntando para vocês quem é a Ambima, ou o que ela faz. Primeira coisa, não anotem nada, só ouçam primeiro, tá? Ambima nada mais é que um selo de qualidade. Um selo de qualidade, Marcão? Um selo de qualidade, Moreno. Ambima é ali um selo de qualidade. Só isso que ela é, tá? Então, se eu, enquanto instituição financeira, quero ter aquele selo de qualidade, eu preciso cumprir aquelas exigências para que eu carregue esse selo de qualidade. E uma vez que eu decida me associar à Ambima para ter esse selo de qualidade, ou eu quero aderir voluntariamente àquelas regras que a Ambima impõe, eu preciso cumprir com aquelas regras. Então, de novo, duas pessoas precisam cumprir com essas regras. Não anota, só ouve. Duas pessoas. Quem é associado à Ambima, então, Bradesco, Itaú, Safra, Santander, foram lá, são associados à Ambima, carregam o selo Ambima. Tem que cumprir essas exigências, as exigências da Ambima. Ou, chegou uma determinada instituição e diz, cara, eu quero cumprir aqui os códigos da Ambima de forma voluntária. Ah, é, Moreno? Tu quer cumprir de forma voluntária? Fechado. Mas então, você precisa cumprir tudo aqui, senão você também vai estar submetido às nossas sanções. E assim ficou determinado, tá? E assim ficou determinado, beleza? Então, quem que precisa? A questão de prova. Primeira questão de prova para vocês sobre a Ambima. Além dos associados, quem mais precisa cumprir todas as determinações e regulações da Ambima? Quem mais? Quem aderir de forma voluntariamente ao código Ambima. Então anota aí, tá? Isso tu pode anotar. Bota assim, ó, devem cumprir os códigos da Ambima, os associados, porque a questão já vai te dizer que são os associados, e quem aderir de forma voluntária ao código, tá? Então, quem que tem que cumprir, Marcão? Quem que tem a obrigação de cumprir os códigos Ambima? Os associados e quem aderir de forma voluntariamente ao código. Tá bom? É assim que funciona. Então a questão vai te dizer, além dos associados, quem mais deve aderir ao código Ambima? É a questão que tu vai marcar lá. O que tu vai marcar? Quem aderir voluntariamente ao código, tá? Pronto, primeira questão pra gente matar sobre Ambima, que a prova trouxe de volta, tá? Segunda questãozinha que a prova trouxe de volta sobre Ambima. Aqui, ó. Ela vai perguntar o que a Ambima busca assegurar, tá? Ela vai perguntar o que a Ambima busca assegurar aos certificados. E aí vão ter lá algumas. Aqui, ó. 1. Sejam diligentes e não contribuam para a veiculação de notícias e ou informações inverídicas sobre o mercado financeiro de capitais. Perfeito. Essa vai estar correta. Olha, é por causa dessas coisas aqui que vocês fazem que eu tenho problema. 3. Evitem a adoção de práticas de concorrência desleal. Pausa aqui, volta para mim. Volta a imagem para mim aqui. Ó, é por isso que a galera briga comigo. Porque vocês ficam fazendo essas coisas aqui, a galera briga comigo. Cambada, é o seguinte... Nessa questão vai ter assim, ó, 1, 2, 3 e 4. Estarão corretas 1 e, vocês já viram ali, né? E 3. Então vão ter 4 afirmações para vocês dizerem qual que estão correta. Mas abençoado, não memoriza 1 e 3 não, lê, memoriza só a informação. O pessoal bota desse jeito, é por isso que a galera fica me atacando aí na internet, dizendo que eu facilito demais a vida de vocês. Então nessa questão estarão corretos 1 e 3, mas tu não precisa memorizar isso, é só tu lembrar a informação. A informação vai ser suficiente para ti, eu vou até ler de novo a informação, tá? Então a Ambima busca assegurar que os certificados, os certificados Ambima, 1. Sejam diligentes e não contribuam para a veiculação de notícias e informações inverídicas sobre o mercado financeiro de capitais. E 2. Evitem a adoção de práticas de concorrência desleal. Beleza? Então, essas duas questõezinhas sobre a Ambima, muito tranquilo, muito confortável, para a gente já começar colocando duas questõezinhas para dentro. Tá? Vamos para a próxima, ó. Vamos falar agora sobre Sistema Financeiro Nacional de modo geral, ok? O que acontece? Eu quero que tu imagine o seguinte, ó, olha para mim. Existia aquela galera, desde quando surgiu o dinheiro, quando o dinheiro surgiu, quando o dinheiro apareceu, existia aquela galera que que precisava de dinheiro, que a gente chama de deficitário. Não anota nada, Moreno, só me ouve, não anota nada agora, tá? Que precisa de dinheiro, a gente chama de deficitário. E tinha já aquela galera com dinheiro sobrando, aquela galera mais rica, que eram os superavitários. Tá? Isso quando surgiu o dinheiro, surgiu o capitalismo ali. E desde o início, essa galera que tinha dinheiro sobrando, emprestava para quem precisava de dinheiro. Quem tinha dinheiro sobrando, emprestava para quem precisava de dinheiro. Aí os governos começaram a olhar e disseram assim, porra,
Essa galera fica transitando o dinheiro aí de um lado para o outro, a gente não consegue saber de quem é esse dinheiro, a gente não consegue saber quanto dinheiro tem no mercado. De repente saíram daqui, levaram para outro estado, para outro município, outra cidade, a gente não consegue saber. E eles emprestam dinheiro entre eles e a gente não ganha, governo aqui, nada enquanto isso. Peraí, Moreno, tá bagunçado, vou organizar esse negócio. Vou criar um sistema onde eu consigo literalmente estabelecer essas relações de dinheiro, tá? Quem está emprestando para quem, quanto dinheiro tem no mercado, eu consigo ter um controle maior sobre tudo isso. Foi daí que surgiu o Sistema Financeiro Nacional. É nacional porque a gente está falando do brasileiro, mas surgiu no sistema financeiro de todos os governos. Ponto. Até que eu te contei só uma história só para te entender. Não vai precisar de nada disso na tua prova. Isso aqui que eu acabei de falar, a prova não vai pedir nada. Vamos continuar. Cambada, existe um órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que é o chamado Conselho Monetário Nacional. Tá? Conselho de conselheiros, aquela galera experiente, aquela galera que toma todas as decisões. É o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Não anota, desesperado. Sabe por quê? Não precisa anotar? Não tem nenhuma questão na prova, nem da 20, nem na CEA sobre o Conselho Monetário Nacional. Só tem uma questão na CPA 10. Para 20, para a CEA não tem, então para vocês não precisa, não anota, tá? Mas o Conselho é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ah, Marcão, mas eu fiz minha prova lá em 2017, 2018, ainda tinha. Na verdade, até recente, acho que até 2022. 2023 tinha ainda. Hoje não tem mais, tá? Hoje não tem mais. Então tinha antigamente ainda uma questão outra sobre o Conselho Monetário Nacional, agora tá sem, não tem. Então, beleza, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema. E abaixo dele a gente tem, por exemplo, sabe quem? Banco Central do Brasil. A nível de estrutura, a gente tem um Banco Central. O Banco Central faz o quê? Fiscalizar as instituições financeiras. Isso que a gente conhece a nível de estrutura. Mas ele tem algumas funções na nossa economia que a gente vai aprender ainda hoje de manhã. Por enquanto eu estou falando de estrutura, tá? Então, beleza. O que eu quero que vocês saibam aqui quando eu falo de estrutura, sobre o Banco Central, é duas coisas. Compete privativamente e exclusivamente ao Banco Central do Brasil, tá? A operação de redesconto e a operação de depósito compulsório. Marcão, o que é redesconto, o que é depósito compulsório? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é. Relaxa. Por enquanto eu quero que vocês saibam só a nível de estrutura. Porra, então, Banco Central compete exclusivamente ou privativamente ao Banco Central, a operação de redesconto e a operação de depósito compulsório. Marcão, e por que tu está enfatizando isso? Porque é questão de prova. E é literalmente assim que a prova vai te pedir. Compete exclusivamente ou privativamente ao Banco Central do Brasil. E dentre as alternativas, vai ter a alternativa que você vai escolher lá, obviamente, a que você vai marcar vai ter lá ou redesconto ou depósito compulsório. Aí é só marcar. Só marcar, beleza? Ou redesconto ou depósito compulsório. Inclusive, a gente vai começar agora um sistema muito importante que eu vou apresentar para vocês, chamado Sistema AM. Sistema AM quer dizer o quê? Eu amo o Marcão? Não, não é isso. Deveria ser, poderia ser, mas não é isso, tá? AM é o quê? Apareceu, marcou. Segredo nosso, por favor. O que apareceu, marcou, Marcão? Ó, ficou até meio doido, né? O que apareceu, marcou, Marcão? Seguinte, cambada. Ó, a gente conhece muito bem a prova, acho que isso é muito claro para todos vocês. A gente sabe o que a prova cobra, o que a prova não cobra, o que ela já cobrou, o que ela continua cobrando. Então a gente acompanha a prova ali desde 2014. Então a gente conhece muito bem todo o histórico da prova, o banco de dados da prova, de questão. AM são aquelas, por exemplo, assim, ó. Eita porra, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu tenho um TDAH severo. E às vezes do nada eu esqueço as coisas. Como por exemplo, agora eu esqueci sobre o que eu tava falando. Banco Central, lembrei. Depósito compulsório. Eita porra. AM. Não, é porque eu ia explicar o AM, aí eu digo, mas eu ia explicar o AM por quê? Lembrei. Depósito compulsório e operação de redesconto. Por exemplo, redesconto. A palavra redesconto vai estar lá numa alternativa se tiver essa questão para ti. Essa questão existe da prova. Compete exclusivamente ao Banco Central do Brasil. Vai estar lá dentre as alternativas redesconto. Redesconto não aparece como alternativa de resposta em nenhuma outra questão da prova. Não, Marcão, não. Como é que tu sabe? Não sei. Um anjo me contou, tá? Não aparece nenhuma. Então, quando a gente identifica isso, o que a gente faz? Porra, então redesconto é AM. Apareceu, marcou. Então, por exemplo, a Daniela Tavares está aqui fazendo a prova dela, olhou lá, pum, redesconto. Cara, eu nem lembro o que é. Não interessa, Marcão disse que era AM. Se aparecer, é só marcar. Então, pega, circula redesconto e circula aí depósito compulsório e bota do lado AM. Lembrando que AM apareceu, marcou. Marcão, e se eu não lembrar disso na hora? Só basta lembrar o que é AM. Apareceu, marcou. Cara, eu nem lembro o que é redesconto. Tu vai lembrar. Eu tô dando só um exemplo, tá? Porra, eu nem lembro. Mas Marcão disse que se aparecesse na alternativa era pra marcar. Porra, eu não lembro nem o que é depósito compulsório. Mas Marcão disse que se aparecesse nas alternativas era para eu marcar, porque é AM, apareceu, marcou. Então tu vai lá e, pô, marca. É isso, tá? Então vão ter algumas questõezinhas aqui que eu vou trazer para vocês como AM. Cara, esse termo
essa expressão ela só aparece na alternativa de resposta quando ela é a resposta correta. Então, quando tu olhar, tu já marca tranquilamente e confortavelmente, beleza? Então, vamos lá. Depósito compulsório e redesconto é AM, ok? E aí, uma coisinha que eu acho importante para vocês trazer aqui, ó, é o seguinte. O Banco Central do Brasil, cambada, ele, em 2021, teve a Lei de Independência do Banco Central do Brasil. 2021, tá? Lembra aí no governo Bolsonaro, teve a Lei de Independência do Banco Central do Brasil. E aí essa questão, ela vinha na prova em 2022, 2023, aí tiraram um pouquinho em 2024 e agora ela voltou de novo. Vai dizer assim, ó, de acordo com a lei número XXX, aí pausa aqui pra gente falar uma coisa. E desesperado, não começa a ler a porra de uma questão e vai dizer assim, ó, não, mas Marcão não falou dessa lei. Não falei, tua prova não é de direito. A questão não vai te perguntar sobre a lei, porra. A questão está citando a lei. De acordo com a lei número XXX de 2021, que trata da independência do Banco Central do Brasil, a partir da referente data, o Banco Central do Brasil passará a prestar conta com... Porque às vezes tem um abençoado ou outro que lê a porra da questão, não, mas não falou sobre a lei. Calma, leva isso para tua vida, trabalha com o que tu tem, tu nem terminou de ler a questão. A prova de vocês não é de direito, não vai ter nenhuma prova perguntando sobre lei, sobre data. Tinha uma questão em 2019, eu acho, 2018, que perguntava sobre a data da alteração da mudança da legislação da poupança, que é 3 de maio de 2012. Nem essa não cai mais, essa ficou também por terra. Então não tem nenhuma hoje que vai te perguntar sobre número de lei. Pô, Marcão, mas eu comecei a ler e eu fiquei logo nervoso. Cara, trata a lei de 2020, número X de 2021. Beleza, ele citou a lei, mas ele não vai te perguntar sobre isso. Ele vai te falar assim, ó, que trata da independência do Banco Central do Brasil. É isso, tá? Então fica tranquilo. Então essa questão, o que que acontece? Vou te dar um jeito mais tranquilo ainda de responder. Vai te perguntar o seguinte, o que que acontece? Para te entender, tá? Antes dessa lei, o Banco Central, ele respondia para o Conselho Monetário Nacional, beleza? Ele respondia lá em cima para o Conselho Monetário Nacional. Só que agora, não mais. A prestação de conta do Banco Central, já que agora ele é independente, acontece e é feita diretamente para o Senado Federal. De forma semestral. Nem precisa anotar o semestral não, tá? Mas ele acontece direto para o Senado Federal, semestralmente. Vai ter essa alternativa lá na prova, para vocês. Então, vai vir a questão assim, ó, de acordo com a lei número X de 2021, que trata da independência do Banco Central do Brasil, o Senado Federal, o Banco Central do Brasil deverá prestar conta semestralmente com 2 pontos. Aí vocês vão só marcar Senado Federal. Aí, ó, Clécia, só circula Senado Federal e bota do lado AM. Apareceu, marcou. Senado Federal, cambada, não aparece como alternativa de resposta em nenhuma outra questão. Circula AM e bota lá. Senado Federal e bota AM. Apareceu, marcou. Beleza? Vambora. Bora pra cá. A prova insiste ainda esse ano, continuou, inclusive agora, nas de março, veio também ainda questãozinha sobre... eu falei sobre Banco Central... eu vou falar sobre SPB. SPB. O que é SPB, cambada? SPB é o sistema de pagamento brasileiro. Então, quando vocês compraram aí o curso, se vocês pagaram via boleto, vocês utilizaram o sistema de pagamento brasileiro. Se vocês pagaram via Pix, vocês utilizaram o sistema de pagamento brasileiro. Se vocês pagaram via cartão de crédito, utilizaram o sistema de pagamento brasileiro. Se vocês forem na Bolsa de Valores lá e comprarem algumas ações, vocês vão estar utilizando o sistema de pagamento brasileiro. Então, tudo que envolve pagamento, a gente vai falar que é SPB. Sistema de pagamento brasileiro, e é diretamente ligado ao Banco Central do Brasil, tá? Então, vamos se atentar às perguntinhas da prova sobre SPB. Primeiro, vai vir assim, ó. O sistema de pagamento brasileiro é autorizado pelo Banco Central. Circula Bacen e circula SPB. Só circula Bacen e circula SPB. Para te lembrar que quem autoriza o sistema de pagamento brasileiros é o Banco Central. Então, circula Bacen e circula SPB. Bacen e SPB, beleza? Circula, Moreno. Beleza, vamos lá. Questão da prova. O SPB promove a transferência de fundos interbancários. Marcão, o que quer dizer interbancários? Moreno, interbancário quer dizer de um banco para o outro. Isso que é interbancários. Tá? Entre bancos. Do Bradesco para o Itaú, do Itaú para o Santander, do Safra para o BTG. Próprios ou de terceiros que podem ser liquidados, inclusive em tempo real, com a consequente redução do risco sistêmico. E, aí resposta que vocês vão marcar. Também as operações realizadas em bolsa de valores e de futuros com ativos financeiros e valores mobiliários. Isso aqui que está de vermelho é resposta de
prova, beleza? Da linguagem que vai estar na prova, do jeitinho que vai estar na prova, é só meu filho lá e marcar. Então, se atente a essa pergunta. Primeiro, quem autoriza o SPB? Quem autoriza o SPB é o Banco Central do Brasil, beleza? É o Banco Central do Brasil. E segundo, não esqueçam que todas as operações que vocês realizam, minha dica de memorização, tá? Na Bolsa de Valores e de Futuros, quando você compra e vende ativos, você também está utilizando o SPB. Por isso, fique esperto, não tem por que a gente errar essa questão aqui também, tá bom? Vamos para cima. Sobre CVM, do lado do Banco Central, então a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, aí eu tenho o Banco Central. Do lado do Banco Central eu tenho a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Valor mobiliário, galera, é tudo aquilo que muda de valor. Então a gente está falando basicamente de todos os produtos de investimento. Todos os produtos, salvo os títulos públicos, que isso não é mérito, tá? Falando dos produtos de investimento de modo geral, quando a gente fala de CVM. Ah, Marcão, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando uma empresa, a empresa Marcos Maluf, quer lançar suas ações na bolsa, ela tem que falar com a CVM? Isso. Então, quando uma empresa quer emitir debêntures, ela tem que pedir autorização para a CVM? Isso. Tudo que remete a investimento, remete a CVM. Mas, ó, a prova não vai te cobrar nada disso sobre CVM. Nada, nada, nada. Ela vai te cobrar só uma informação sobre CVM. Camada, a CVM, ela cria as regras, as estratégias, a regulamentação dela para proteger nós enquanto investidores. Lembra, vem proteger sempre a ponta mais fraca. Então, ela vai proteger a gente enquanto investidor. Por isso, quando ela vem para proteger a gente enquanto investidor, ela tem uma função muito grande de evitar que a gente caia, por exemplo, em fraude, em golpe, em pirâmide, tudo isso que acontece aí mais do que a gente imagina, né? Então, quem tem como função proteger a gente de tudo isso, o investidor de tudo isso, é a CVM. Por isso, para você não errar a questão na prova que tem sobre CVM, circula CVM, circula protege ali, proteção. CVM e proteção, só circula. Marcão, só tem essa, Moreno. Não tem outra questão sobre CVM, tá? CVM, proteção. Vamos lá. Beleza? B3. Camada, a B3 funciona assim, ó. A galera mais antiga aí, tem gente das antigas que eu sei, tem gente aqui que com certeza fez a CPA 10 lá em 2020, 2020 não, em 2008, quando lançou, fez um canetão ainda, eu sei. Eram 80 questões da CPA 10 antigamente, vocês lembram? Os mais novinhos não vão lembrar, talvez os mais antigos que estão em sala vão lembrar. Eram 80 questões, gente, canetão, você fazia na caneta, canetão, tá? 80 questões da CPA 10, você imagina quanto não seria hoje, né? Que bom que mudou tudo, graças a Deus. Então, ó, dito isso, o que que acontece? A gente trabalhava muito forte uma expressão, isso cai na 10, para 20 e para 100 não cai, chamado de câmara de liquidação. O que é câmara de liquidação, pessoal? Quando eu compro um produto de investimento, ele precisa ficar registrado em algum lugar. Então, eu comprei esse produto aqui. Então, ele precisa ficar registrado em algum lugar. Cadê a galera mais antiga que trabalha em banco? Os administrativos. Vocês vão lembrar isso, deve ter administrativo em sala. Vocês lembram lá da CETIP, que vocês precisavam fazer os registros dos contratos de financiamento de veículo? Alienar os veículos quando vocês faziam um empréstimo e tinha que dar o veículo como garantia, lembra? Pois é. Cara, é essa pegada. Então, a gente tinha antigamente a CETIP, a gente tinha a Selic, a gente tinha a B3. Hoje, a gente tem resguardando ali os títulos públicos, uma câmara de liquidação chamada Selic, não anota, porque a prova não vai te cobrar isso, é só uma curiosidade, a prova não vai cobrar. Não cobra nem da 20 nem da 6, chamada Selic. E tem também a câmara de liquidação da B3. Então a B3 hoje, quando a gente fala de investimento, ela é a depositária central. A B3, a nossa bolsa de valores, ela é a nossa depositária central. Então tem uma questãozinha sobre ela na prova. Então para você responder e não se atrapalhar, é só você circular. Circula comigo aqui, ó. B3, depositária central. A questão da prova vai falar: a Bolsa de Valores do Brasil tem como objetivo, e aí vocês vão marcar a resposta correta, complementados pela prestação de serviço de depositária central e de custódia de mercadoria e títulos de valores imobiliários. Para não errar, Moreno, B3, depositária central. É só isso. Por que, Marcão? Por que tu não me dá logo... Deixa eu memorizar aqui essa frase toda. Moreno, tu é bancária, o teu HD não é como antes. Eu sei, 14 anos de banco, nosso HD não é mais o mesmo. Não tem mais tanto espaço assim no nosso HD. Então, para que a gente vai gastar essa força? Olha que loucura. Vamos, né, reduzir dano, tá? Porra, B3 depositária central. Na hora que tu pegar a questão, só tem uma questão sobre B3. Só tem uma, amor. Só uma, tá? Se cair na tua prova, aí tu vai ler assim, porra, a única alternativa que tem depositária central é essa aqui, ó. Sei lá, letra C. E agora, qual que eu marco? Porra, Moreno, tu vai marcar a letra C. Então, ó, B3, depositária central, e a gente não vai errar, beleza? Aí eu vou falar para vocês o seguinte, ó, quando existe um produto, tem um produto que nem é tão novo, mas talvez a maioria de vocês que são bancários aqui, vocês não conheçam esse produto, ele não é tão novo, vocês não devem conhecer, não tem uma cobrança muito grande sobre esse produto, chamado de
Previdência. Vocês já ouviram falar? Porra, pleno dia. Eita, meta tá foda de previdência. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Previdência, cambada. E aí existem basicamente dois tipos de previdência a nível de estrutura quando a gente fala, tá? Como assim, Marcão? Existe aquela previdência que é a previdência aberta, que a gente vende ali para todo cliente. Eu brinco com os alunos que entrou um cachorro na agência querendo investir, o cachorro entrou na agência querendo investir o osso dele, tá? O cachorro entrou na agência querendo investir o osso dele. O que a gente oferta? A gente oferta previdência, não é? Essa previdência que a gente oferta para todo mundo é o que a gente chama de previdência aberta. A previdência aberta é aquela que a gente vai ofertar para todo mundo, para qualquer pessoa. Então existe a previdência aberta. E quem cuida das previdências abertas é um órgãozinho chamado SUSEP. Então SUSEP cuida das previdências abertas. Então circula ali SUSEP e circula aberta, como está na tua apostila, tá? E tem as previdências fechadas, Moreno. Marcão, quais são as previdências fechadas? Por exemplo, a galera do Bradescão tem a 5x4. Que é destinada aos funcionários do Bradesco. Marcão não trabalha no Bradesco. Marcão consegue aplicar na 5x4? Não, porque é destinado aos profissionais que atuam no Bradesco. É uma previdência fechada. E as previdências fechadas, elas são de responsabilidade da Previc. O SUSEP cuida das abertas, das fechadas cuida da Previc. Existe uma previdência, cambada, para que vocês saibam, chamado Valia. A Valia é uma previdência destinada aos profissionais da Vale, tá? Então, a Valia, só pode investir na Valia, aplicar na Valia, quem é funcionário da Vale. Marcão não é funcionário da Vale, tá? Mas, Marcão pode aplicar na Valia? Não pode, porque só os profissionais que atuam na Vale podem aplicar na Valia. Então, a Valia é uma previdência fechada, destinada aos profissionais da Vale. Quem responde ali pela Valia é a Previc, beleza? Marcão, mas não tem Previc na apostila. Não anota, abençoado. A prova não te cobra nada sobre Previc. Não tem nenhuma pergunta sobre Previc, por isso que ela não está aí. Então, o que acontece? Cambada, vem comigo. A prova vai te trazer uma questão assim, ó. Um investidor, começa te falando que é um investidor. Por exemplo, pausa tudo, vocês são de banco. Eu falei aqui da 5x4 do Bradesco, mas cada banco tem a sua previdência fechada. Então, quando você vai fazer essa previdência fechada, pessoal, vocês que são bancários, por exemplo, vocês falam com o gerente da tua conta? Tu fala com o teu RH. Se eu sou do Bradesco, por exemplo, e quero fazer a 5x4 do Bradesco, eu não vou falar com o gerente da minha conta. Eu vou falar com o meu RH, porque a previdência fechada a gente solicita junto ao nosso RH, tá? Então a questão começa te dizendo o seguinte, ó. Um investidor realizou uma aplicação em uma previdência do tipo VGBL regressiva e deseja obter informações sobre a composição da carteira deste fundo de previdência. Além do local onde ele realizou a previdência, ele poderá obter informações com, aí vão ter lá, alternativa, SUSEP, Previc, agência bancária, RH. Aí tu vai dizer, porra, é um investidor, não é um colaborador de uma empresa, ele é um investidor, então ele é o quê? Uma previdência aberta. E previdência aberta, quem responde é a SUSEP. Por isso, só tem essa questão, então se meu filhinho lembrar, SUSEP aberta, meu filho já responde correto, tá? Aqui é aquele tipo de questão que não precisa ser inteligente. Se for normal, já dá. Na verdade, se souber ler, já consegue. Sabendo ler, a gente já consegue e vai dar muito certo, beleza? Vamos para cima, cambada. Vamos lá. Ó. Ok, vamos falar aqui sobre alguns tipos de investidor. Cambada, a prova começou brincando com a questão do private. Antigamente ela pedia só assim, ó. Ela começava pedindo assim sobre o private, tá? Quanto que o investidor precisa ter para ser considerado private? Lá antigamente, 1900 e carne de porco, né? Tô brincando, 2000 quebradinho já era assim. Era 1 milhão. Se o cara tivesse 1 milhão, ele era considerado private. Aí isso mudou ali, acho que em 2017, 2018, eu não lembro exatamente quando. Né? Mudou para quanto? Para 3 milhões. E aí quando foi no ano passado, na verdade no final do ano retrasado, mudou para 5 milhões. Então, primeira pergunta da prova. Para que o investidor seja considerado private, ele precisa ter, a partir de quanto investido? 5 milhões. Beleza? 5 milhões. É mesmo, Marcão? Cambada, para quem não sabe, private é o segmento dos milionários. A gente brinca assim no mercado. E eu espero que no futuro todos vocês sejam private. Beleza? Então, private é o segmento dos milionários. Marcão, e hoje, para ser considerado ali pela Ambima, pela CVM private, ele precisa ter a partir de quanto investido? 5 milhões. Pausa aqui, tá? Meus amores, não confundam com a regra dos bancos de vocês. Porque, por exemplo, Bradesco da Vida, o Bradesco aceita no segmento private? Aceita sim. Ele vai convidar alguém para o segmento private a partir de 10 milhões. Itaú, a partir de 10 milhões. Eu acho que Santander é um pouco mais baixo. Santander convida a partir dos 7, se eu não me engano. Banco do Brasil convida a partir dos 5. Então, não confundam com a regra dos bancos de vocês.
tá? Aqui é a regra do mercado. Ah, então a Anbima e a CVM vão olhar para o investidor e vai dizer assim, ó, esse Moreno vai ser private quando ele tiver um total de quanto? Quando ele tiver um total de 5 milhões devidamente investidos em ativos financeiros, tá bom? 5 milhões, não esqueçam essa regra. E aí a segunda, ó, vem comigo. Seguinte, segunda questão da prova de vocês sobre private, tá? Então aqui a gente já falou dos 5 milhões, ok? Circula aí private, circula 5 milhões, para não esquecer. Vai vir a questão assim, ó. 1. Para atuar no segmento é necessária autorização. Tá correto, cambada? 2. Pode constituir veículo de investimento exclusivo. Marcão, o que é um veículo de investimento exclusivo? Um fundo, Moreno, é um fundo de investimento, só isso, não te desespera não. Reservados e personalizados em parceria com administradores fiduciários. Perfeito. 3. Exige um economista em sua estrutura, mesmo que não seja exclusivo. Perfeito. Olha para mim, olha para mim. Gente, eu sou do Maranhão, eu sou de São Luís do Maranhão, e no interior do Maranhão, quando alguma coisa tem variações, a gente diz que essa coisa varia. Por isso eu preciso dizer para vocês que essa questão, ela varia, ela tem uma variação, tá? Vem comigo. Ó, se vier do jeitinho que tá aqui, tá certo. Desse jeitinho que tá aí, ó, tá certo. Tá lindo. Só o que a gente identificou? Que tem uma questão igualzinha a essa. Olha que bonito que eu vou falar. Igual, só que diferente. Comigo, Moreno. Tem uma questão que na alternativa 1 vai ter assim, ó. Para atuar no segmento, vai ter bem aqui, ó. Não é necessária autorização. E aí vai estar errada. Só vai estar certa a 2 e a 3. Então, se tiver só como está no vermelhinho, estarão corretas 1, 2 e 3. Se na primeira dizer que não é necessária, aí só vai estar correto 2 e 3, tá? Então, muita atenção, porque essa questão tem variação, e aí tu não pode errar só por causa dessa variação, beleza? Não pode errar só por causa dessa variação. Show? E aí mais uma coisinha legal sobre private. Nem é aqui especificamente, mas eu quero que tu entenda desde já. Anota aí do lado, tá? Private é o segmento dos milionários. Por que isso é importante, cambada? Porque a prova trouxe de volta duas questõezinhas que ela cobrava, acho que em 2022, ou 2022. Ela trouxe agora de volta esse mês. O que é isso? Nem é falando sobre o significado de private ou a regra do private específico. É falando sobre PLD, prevenção de lavagem de dinheiro, mas ela vai citar um private. Então, tipo assim, ó, a gente entende que o cliente private, o cara que já é milionário, ele tem em tese o mínimo de conhecimento, ele tem em tese entendimento sobre o que ele está fazendo. Porque tem uma questãozinha nova sobre PLD, que ele vai falar assim, ó, você foi atender um cliente private. Pô, vou atender um cliente grandão. Aí esse cliente ele faz 2 operações que são suspeitas. Quando chegar na hora da PLD, eu vou até falar sobre essas questões para vocês. Mas as 2 são suspeitas. O cliente informa que comprou uma empresa pelo valor de 40 mil reais e 3 meses depois vendeu ela por 200 mil. Essa operação é suspeita? É suspeita. Ela pergunta se tu vai informar ou não a COAF. Essa tu informa porque é suspeita, obviamente. Aí vai estar lá. Afirmativa 2. O cliente realizou a aplicação de 100 mil reais, eu acho que é isso, 100 mil reais em uma LCI, não, um CDB, que remunera 60% do CDI. Gente, vocês acham que realmente um cara que é cliente private, ele vai investir o dinheiro dele em um produto que paga 60% do CDI? Nem eu e vocês a gente não quer investir. Imagina um cara que é private, que é grande, que é robusto. Então a 1 e a 2 vão ser suspeitas de lavagem de dinheiro. Mas não anota nada agora. Estou só comentando com vocês. Quando a gente falar de PLD, eu retomo essas questões. As questões voltaram agora, esse mês de março, tá? Nesse mês de março, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos, ó. Por enquanto a gente está na parte de conceitos, está na parte mais chatinha, que é ó, B com A, BA, D com E, D, tá nisso aqui. Daqui a pouco a gente vai para uma parte onde a gente precisa pensar um pouquinho, e é muito gostosa, que é a parte de economia, que é a parte que vocês vão levar para a vida de vocês, e aí, consequentemente, vocês conseguem levar para os filhos de vocês, para os clientes de vocês, e aí são coisas que a gente deveria ter aprendido no ensino fundamental. Fazem toda a diferença na tomada de decisão das nossas vidas, tá? De verdade. Então vamos juntos, ó. Corretoras e distribuidoras. Cambada. Primeira coisa, corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários são a mesma coisa. Mesma coisa, Marcão? Mesma coisa. Acredita? Marcão, e por que a gente tem 2 nomes? Porque antigamente um operava no Rio, outro operava em São Paulo, aí porque a gente tinha 2 bolsas, as bolsas se unificaram, cada uma ficou com seu nome, aquela coisa, rivalidade Rio-São Paulo. Tô brincando, foi só uma piadinha, não é isso não. Mas ninguém quis mudar o nome, então quem é corretora continua com o nome de corretora, quem é distribuidora continua com o nome de distribuidora, mas elas fazem exatamente a mesma coisa. Não há diferença entre as atividades que elas desenvolvem, tá? Primeira coisa.
Quando eu e vocês, a gente quer operar, por exemplo, na Bolsa de Valores, a gente não opera pelos nossos bancos. A gente opera pelas corretoras dos nossos bancos. É, Marcão? É. Por isso o Bradescão tem a Ágora, por isso que o Itaú tem o Ion, por isso que o Santander tem o AAA e por aí vai. Então, viva Benchimol, que mudou todo o mercado com a XP. A gente deve muito a XP, gente. A gente deve muito a Benchimol. Por quê, Marcão? Porque, cara, esse novo formato que ele trouxe para o Brasil, que ele copiou muita coisa lá de fora, cara, ele reinventou todo o mercado, né? Ele fez toda essa mudança. Então, porra, viva a Benchimol. Ainda bem que ele fez isso, né? E aí, olha que legal, já que a gente está falando de Benchimol, vocês lembram, os mais antigos aqui, em 2016, 2017, a XP fez uma campanha dizendo não a bancarização. Acho que não está mais no YouTube, mas tinha. Foi uma campanha da XP dizendo, né, tipo, em tese, sendo desfavorável aos bancos, porque na época ela era só uma corretora, né? E o que a XP virou? A XP virou um banco. Que bom, velho. Sabe por quê? Eu preciso falar uma coisa para vocês. Uma é, o homem é escravo do que fala, né? Obviamente que isso aqui é só uma puxada de orelha para todos nós, para mim e para vocês. E a segunda é, cara, que bom que a gente pode mudar de opinião, porque se a gente não pudesse mudar de opinião, a gente seria sempre o mesmo. Olha que merda, como é que a gente ia evoluir se a gente não pudesse mudar de opinião? Graças a Deus a gente pode mudar de opinião. Se um cara do tamanho do Benchimol, que revolucionou todo o mercado financeiro, pode mudar de opinião para evoluir, por que que eu e vocês não podemos, senhores? É claro que a gente também pode mudar de opinião para evoluir, tá? Não se esqueçam disso. Que bom que a gente pode mudar de opinião. Vamos para cá. Aí, ó, o que acontece? Elas podem fazer várias coisas, as corretoras distribuidoras, mas elas não são banco. Aí tem uma questão que é clássica, que vai vir assim para vocês, ó. Compete às corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Emitir cartão de crédito. Pode, gente? Não pode, porque isso é função de banco. Quem vai emitir cartão de crédito é o banco, não a corretora. Então, a um já não vai poder. Aí, 2, realizar operações de câmbio, intermediar operações de câmbio. Pode? Pode. 2 pode, perfeitamente. Eles podem intermediar a operação de câmbio. 3, auxiliar pequenas empresas, auxiliar no recebimento dos pagamentos das pequenas empresas. Isso é função deles? Também não, gente. Isso é função de quem? Isso aí vai ser função do banco, e não da corretora e da distribuidora de títulos e valores imobiliários. Então, a 3 também não. E na 4, emitir moeda eletrônica. Pode? Pode. Então, eu preciso que vocês se lembrem de que é permitido intermediar a operação de câmbio, ok? E emitir moeda eletrônica. São essas duas que vão estar corretas, são as que vocês vão marcar, beleza? E a segunda, ela vai pedir o que a prova vai perguntar para vocês, ela pode perguntar para vocês o que é permitido, senhores, às corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, e a resposta é, a elas é permitido atuar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores. Então, a gente tem essas duas perguntas sobre esse assunto, sobre corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, né? Beleza? Ok? Vamos para a próxima. Agora começa a ficar melhor. Agora sim. Agora eu vou até me sentar. Deixa eu pegar aqui um head. Minha garganta está seca. Deixa eu me sentar aqui. Ó, seguinte. Minha garganta está seca. Cansei. Seguinte, cambada. Vamos falar sobre inflação. A gente começa aqui com uma parte muito legal, que é uma parte que a gente tem que saber, os nossos filhos precisam saber. Essa aqui, né? Eu estava olhando para lá, desculpa. A gente tem que saber, os nossos filhos precisam saber, e é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe. Deixa eu me arrumar, né? Porra, me ajuda aí. Deixa eu ficar aqui organizadinho. Cambada, inflação. Inflação é quando o meu dinheiro e o dinheiro de vocês perde o poder de compra. Quer ver um exemplo? Lá em 2017, com R$5, eu conseguia comprar com R$5 eu comprava 1 litro de Coca-Cola. Eu, como bom gordinho, vou falar de comida aqui, tá? Com R$5 eu comprava 1 litro de Coca-Cola. Hoje, com os mesmos R$5, eu não consigo mais comprar 1 litro de Coca-Cola. Hoje eu vou comprar uma latinha. E olhe lá, né? Tem que ser assim, num lugar que venda um preço muito barato. Mas por que eu estou contando essa historinha para vocês? Vocês percebem que os R$5 são os mesmos? R$5 continua o mesmo, só que ele não tem mais o mesmo poder de compra. Porque em 2018, esses R$5 comprava 1 litro de Coca-Cola. E agora esses R$5 compra só uma latinha de Coca-Cola. É o mesmo R$5, só que não tem mais o mesmo poder de compra.
Isso é inflação. Quando o meu dinheiro e quando o dinheiro de vocês, quando o nosso dinheiro, ele perde o poder de compra. Então, no Brasil, a gente tem algumas formas de mensurar a inflação. E uma delas, e oficial, é, por exemplo, o IPCA. O IPCA é a forma mais comum que vocês vão ver, a oficial do Brasil. Marcão, vão vir muitas perguntas sobre IPCA. Não, nem vão vir. Eu vou trazer, inclusive, aqui as que virão para vocês. Mas vocês precisam saber que IPCA é inflação. Inflação é quando o meu dinheiro e o dinheiro de vocês vai perder o poder de compra, tá? Vai perder o poder de compra. Marcão, isso é bom ou é ruim? É péssimo, dependendo do nível. Acompanhem comigo, tá? Olho na tela. Olhem para a tela, por favor. Seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas 90% da população brasileira tem uma renda de até R$ 3.000. R$ 3.000, senhores. 3. De 90 a 95, ou seja, 5% da população brasileira tem uma renda até, desculpa, bota aqui, ó, até 3.000 até R$ 7.700 aproximadamente. E 5% da população brasileira tem uma renda acima de R$ 7.700, tá? Bom, por que isso aqui é relevante para a gente? Para vocês entenderem o seguinte, vocês concordam comigo que 90% da população brasileira sobrevive com até R$ 3.000, senhores? Aí eu quero fazer, antes de entrar no conteúdo, eu quero fazer só uma reflexão aqui com vocês. Eu, vocês, todos nós, a gente quer ganhar cada vez mais, a gente está certo, tá? Mas como eu sei que a maioria de vocês são bancários, me permitam um comentário. Percebam quanto estou lisonjeado por estar conversando com parte dos 5% mais ricos da população brasileira? Porque se você é bancário, mesmo que você ingressou agora no banco, você já tem ali o seu salário, aí você tem o seu ticket, que o ticket de vocês são R$ 2.000. Além do ticket, vocês têm um plano de saúde. Então, se a gente pegar tudo isso, aí tem PL e tudo, multiplica por 12, divide, soma tudo e depois divide por 12, na pior das hipóteses, vocês ganham por ano, em média, acima de R$ 3.000, com certeza, né? Então, vocês ganham até R$ 7.700. Na pior das hipóteses, o cara começou hoje lá como escriturário, agente de negócios, ele vai ter essa remuneração. Se ele for um cara casado, como já vai ter mais para ele ali mais plano de saúde, então a renda dele, recebimento em casa é maior, então ele já compõe ali os 5% mais ricos da população brasileira. Ou seja, de modo geral, eu estou tendo a oportunidade de estar olhando para uma tela agora que eu estou conversando com os 5% mais ricos da população brasileira. E quando eu falo isso, eu não estou falando para vocês se acomodarem, não. Pelo contrário, vocês têm que querer ser ali 1% mais rico, ganhar cada vez mais, ganhar nos 2 dígitos, 10 mil, 15 mil. Vocês têm que ter esse desejo. Isso é importante para que vocês queiram crescer cada vez mais. E se vocês estão aqui, vocês estão assistindo essa porra dessa aula por 2 motivos. Um dos dois. O primeiro, ou para pelo menos salvar o emprego de vocês, ou o segundo motivo, que é para crescer mais. Um dos 2 motivos vocês estão por aqui. É um dos 2, tá? Então, isso é importante para que vocês queiram crescer cada vez mais e ganhar cada vez mais. Mas a gente não pode deixar de olhar de onde a gente veio, beleza? Então, porra, hoje vocês representam aqui os 5% mais ricos da população brasileira. E a gente precisa lembrar disso. Porque às vezes quando a gente vai falar da profissão de bancário, a gente senta numas mesas só para falar mal, só para falar que é ruim, que é estressante, que diretor fulano não presta, que o regional não presta, que o gerente é um filho da puta. A gente senta só para falar essas porras. A gente senta só nessas mesas. E isso é uma merda, porque a gente passa a acreditar nisso. Só que a profissão de vocês é uma profissão de relevância no mercado. Ela é muito respeitada no mercado. Ela é tão respeitada no mercado que, por exemplo, vocês meninas, quando são casadas ou se relacionam com homens que são inseguros, eles acabam tendo que puxar vocês de onde vocês estão para poder se igualar, porque eles sabem que a posição de vocês é relevante. Quando vocês meninas que são bancárias já têm uma posição dentro do banco relevante, se relacionam com homem inseguro, porque tem muito homem inseguro, inclusive, no mercado hoje, cara, esse é o cara que vai dizer assim, que a tua profissão não é importante, que tu ganha pouco, esse é o cara que vai te puxar para baixo. Por quê? Porque ele está acostumado a chegar nos locais e ele não tem mais identidade. Ele não é o Marcão, ele é casado, aquele é o namorado da Paloma Martins. Então a gente vai chegar num evento do banco, esse aqui ó, é o namorado da Paloma. Porra, como assim? Não, pô, eu sou o Marcos Maluf. Então quando um homem que é inseguro, chega nesse ambiente, onde a Paloma é a autoridade e eu sou coadjuvante, isso me incomoda. Então qual é a única forma que muitas vezes o homem que é inseguro tem para igualar a Paloma a ele? Ele precisa diminuir a Paloma, já que ele não consegue subir. Então, por isso que muitas vezes vocês estão dentro de relacionamentos que são ruins em relação a isso, tá? Estão casadas, se relacionam com homens que são inseguros. E aí, estou falando que ninguém tem que separar, não. Tem só que conversar para poder ajustar. Mas por que eu estou falando isso? Para exaltar mais ainda o quanto que a profissão de bancário, a profissão de vocês, que você atua no mercado financeiro, é uma profissão relevante. E muitas vezes a gente só olha o lado ruim.
Só olha o lado ruim. Primeiro, quando a gente chegou no banco, eu e vocês, eu não tô falando de vocês, também quando eu cheguei no banco foi assim, tá? Eu só queria ter ticket, eu só queria ter um plano de saúde, eu só queria ganhar um 13º, uma LR, tá? E aí quando eu entrei no banco, eu fiquei felizão. Eu tenho certeza que vocês, quando tiveram a notícia que ingressaram numa instituição financeira, puta que pariu, vocês ficaram muito felizes, né? E tem gente mais antiga aqui que recebeu a notícia por e-mail, tem gente que teve que ir na agência para ter a notícia de que ia entrar no banco, teve gente que já recebeu por WhatsApp, a galera mais nova já recebe no WhatsApp ali para poder preencher o link com os documentos e ingressar no banco. E no dia que a gente entrou no banco, a gente ficou muito feliz. A gente ficou muito grato quando a gente entrou no banco. Mas onde foi que a gente se perdeu, senhores? Porra, por que quando eu entrei no banco, primeiro, que ninguém aqui, a grande maioria, não nasceu querendo ser bancário, não. Não vem com esse papo, a mãe de vocês, olha aí, é o jeitinho que anda. É esse aí Itaú, olha o jeito. Não era, não foi. A gente caiu lá por acidente, tá? Porque a gente queria um ticket, queria um plano de saúde e tudo. E, porra, e quando a gente entrou, a gente ficou feliz pra caramba. Cambada, onde foi que a gente se perdeu, cara? O que foi que aconteceu que fez a gente se perder e que agora a gente deixou de ser uma pessoa grata pra ser uma pessoa que só reclama da porra do banco, velho? Cara, nunca maldigam. Vocês têm todo o direito de querer sair, de querer trocar de função, de profissão, de querer ir para outra instituição, outro cargo, isso é do jogo. Mas nunca maldigam quem coloca comida na mesa de vocês. Isso é uma questão de honra, senhores. A gente precisa honrar as pessoas. Honra é reconhecimento, tá? A gente precisa honrar. Ah, Marcão, mas eu quero mais, eu quero ir além, eu quero crescer. Não, não estou discutindo isso. Isso é do jogo, tem que querer cada vez mais. Ah, Marcão, mas vez ou outra eu me chateio com o meu chefe. Isso é do jogo, porra. Eu sou casado com a Mariana, sou pai do Matheus, eu me chateio com ele, as pessoas que eu mais amo no mundo. Eu não vou chatear com o Gustavo, com o Raul, que trabalham do meu lado. Claro que vou. Isso é do jogo, a gente precisa ter maturidade para isso. Eu tô falando de você honrar o local que você trabalha, velho. A gente deixou de ser uma pessoa grata, porque quando a gente teve a notícia que entrou no banco, a gente estava super feliz, para ser uma pessoa que só reclama. O que foi que aconteceu, velho? Onde foi que a gente se perdeu? E se a gente passou a ser assim, de quem é a culpa? Por essa mudança na minha carreira ou por essa falta de mudança na minha carreira? A culpa é minha? A culpa é do meu chefe? A culpa é da minha esposa? A culpa é do meu amigo? Ou a culpa é minha? Senhores, só existe um responsável pela nossa carreira, porque carreira a gente não terceiriza. O responsável pela nossa carreira somos nós, eu e vocês. E muita coisa começa na mesa que a gente senta. Muito cuidado com as mesas que vocês sentam e com as coisas que vocês ouvem. Se vocês sentarem numa mesa onde as pessoas só reclamam, só se queixam, só se lamentam, você vai ser a próxima a só se queixar, só reclamar, só se lamentar. Se você senta numa mesa onde as pessoas estão discutindo forma de melhorar, cara, você é a próxima a melhorar. Você senta numa mesa onde as pessoas estão discutindo como é que a gente vai evoluir, como é que a gente vai entregar um resultado, porra, como é que a gente vai se desenvolver profissionalmente, o que a gente tem que estudar agora para a gente se destacar no mercado, você vai ser a próxima a se destacar no mercado. Por isso, escolham com muita sabedoria a mesa que vocês vão sentar. Deu uma palestra para um determinado banco, e aí uma jovem aprendiz fez uma pergunta que eu achei genial. Ela disse assim, cara, eu estou começando agora, e eu quero ter uma carreira de sucesso no banco. Me dá uma dica. Eu falei, vou te dar duas. A primeira é, seja muito boa em qualquer produto. Você tem que saber tudo, mas tu tem que ser uma referência em qualquer produto. Se for cartão de crédito, seja melhor no cartão de crédito. Consórcio, seguro, seja qual for. Tu tem que saber tudo. Mas eu quero que você seja referência geral. Para quando as pessoas na agência pensarem nesse produto, elas lembrarem de você. Quando pensarem na regional sobre esse produto, elas pensarem em você. Quando pensarem na diretoria do teu banco nesse produto, elas pensarem em você. Isso vai tornar você conhecida, se torna você popular. Ponto. Te dá visibilidade, te coloca numa vitrine. Segundo, senta na mesa certa. Porque, gente, um diamante sentado na mesa errada, um diamante no meio das pedras falsas, ele é só mais uma pedra falsa. Esse é o grande problema. E às vezes um diamante, mesmo bruto, sentado na mesa de diamantes, ele é o próximo diamante, porque lá ele vai ser lapidado. Por isso, senhoras e senhores, muito cuidado nas mesas que vocês sentam, tá? Sejam gratos pelas coisas. Você tem todo o direito de querer cada vez mais, querer se esforçar, fazer diferente, ganhar mais, ir para outro lugar, ir para outro departamento, mudar de segmento. Vocês têm que ter isso mesmo. Isso é legal, ter essa vontade, essa sede. Só não permita que falte honra em vocês e não reconhecer o que vocês têm hoje, tá? Só não permitam a ausência de honra, por favor. Vambora, vamos pra cá, cambada. Ó, então, ó, beleza. Cara, 90% da nossa população ganha até 3 mil reais. Vocês acham de verdade que essa família aqui, o orçamento deles é estrangulado, sim ou não? E se estrangulado, cambada, vocês acham que esse cara aqui, esse chefe de família ou essa chefe de família, ela tem ou ele tem sequer o direito de adoecer? Não, não tem. E pasmem, eles representam 90% da população do nosso país. Percebem como isso é perigoso, como isso é arriscado? Por isso existe uma preocupação quando a gente fala da inflação. O que é inflação? Olhem para mim. Inflação não é quando ali o nosso dinheiro perde o poder de compra? Aí eu preciso te contar um segredo. Ó. Na pandemia,
a gente chegou a ter inflação acumulada em 12 meses de 12,62. O que isso quer dizer? Que as coisas ficaram mais caras, 12,62. Aí eu te pergunto, essas famílias aqui, esse cara aqui que ganha, essa família aqui ganha 3 mil de renda, ela teve 12,62 de aumento na renda dela na pandemia? Não teve. Então, por isso, a preocupação do governo, do Banco Central, não é nem comigo nem com vocês não, tá? São com eles, com os mais pobres, porque eles sentem primeiro esse impacto da economia. Eles são os primeiros a sentir esse impacto da inflação. Por isso a preocupação com eles, não é nem comigo nem com vocês, é com eles. Então o Banco Central vai trabalhar o tempo todo ali para poder controlar a inflação, e a gente vai já falar sobre isso, que é o que a gente está vivendo hoje, tá? Então vamos para cá, ó. Beleza, o que que acontece? Se a gente tem um problema de inflação, ok? Controlar essa inflação e eu vou já falar sobre isso. Mas aqui, ó, o IPCA, pessoal, eu quero que vocês saibam que ele é a inflação oficial do Brasil e que ele sofre impactos dos preços do varejo. Preços do varejo. Circula IPCA e circula varejo. Não circula preço, não. Circula só varejo. Ó. IPCA, vou mudar a cor aqui, e varejo. E não mudou a cor. Circula varejo. IPCA e circula varejo, tá? Aí circula IGPM. IGPM é uma outra forma de a gente mensurar a inflação. Não é oficial, mas é uma outra forma. Segura IGPM e circula cambial. Circula IGPM e circula cambial. Circulou na apostila. Ó, o que que acontece? A questão da prova é muito simples aqui sobre esses assuntos, de verdade, tá? Vai vir assim para vocês, ó. Em determinado período, no ano de 2020 ocorreu uma variação de 18% no preço do varejo, nos preços do varejo. Qual dos índices abaixo foi mais impactado? Varejo é quem? IPCA. Aí vai ter lá a resposta IPCA, meu filho só marca. Pum, IPCA, vai só marcar, tá? Aí vai ter uma outra pergunta muito parecida, dizendo assim, ó, no ano de 2020 ocorreu uma valorização cambial de, acho que é 26%, uma valorização cambial de 26%. Qual dos indicadores abaixo foi o mais impactado? IGPM. Por isso, falou em preços do varejo, IPCA. Falou em variação cambial, IGPM, tá bom? IGPM, aí meu filho só marca que não tem erro, ok? Aí, ó, uma coisinha nova também. Nova sim, essa é nova porque tem menos 6 meses? Tem mais ou menos uns 6 meses. Olhem para cá. A gente vai estudar os títulos públicos ainda, mas a prova traz uma pergunta para vocês o seguinte. Ela pergunta o que é o índice IMA-B. Quando eu falar de títulos públicos, eu relembro para vocês lá, vocês vão ver o que é um produto chamado NTN-B. O índice IMA-B é o índice dos títulos públicos que remuneram, que são indexados ao IPCA. Então, circula para mim IMA-B e circula aqui, ó, título público indexado ao IPCA. Título público indexado ao IPCA. Só tem uma pergunta na prova e a pergunta é: o IMA-B é o índice de renda fixa composto por, resposta, títulos públicos indexados ao IPCA. São títulos públicos indexados ao IPCA. Beleza? Show? Vamos lá? Cadê o meu apresentador? Já perdi, tá aqui. Ah, não, estou passando aqui, que loucura. Beleza, vem para cá, ó. Gente, o investidor, ele quer ganhar a inflação. O investidor, ele quer ganhar, a inflação não, ele precisa ganhar acima da inflação. O investidor quer ganhar cada vez mais, mas ele precisa ganhar pelo menos acima da inflação. Então, olha para cá, olha para a tela. Então, vai ter assim, ó. Se a inflação, está aqui o IPCA, for de 10%, o investimento que esse cara fez, Gustavo fez um investimento que rendeu 15%. Obviamente que o investimento de Gustavo rendeu acima da inflação. E é isso que ele quer, rendeu acima da inflação. Lembra do exemplo que eu dei para vocês lá da Coca-Cola? Então, mas se, imagina agora um segundo cenário. Se o IPCA fosse o contrário, o IPCA fosse de 15%. A Marcou, a inflação foi de 15%, foi. Então, a gente perdeu 15% de poder de compra, exatamente. E os investimentos que Gustavo fez rendessem 10%. Gustavo agora teve uma rentabilidade inferior à inflação. Então, a grande preocupação do investidor, e pior que nem o investidor, a maioria dos investidores nem sabe disso, tá? A grande preocupação dele tem que ser ter uma rentabilidade acima da inflação. Ele não tem que se preocupar se rendeu 5, 10, 15 ou 20. Ele tem que ganhar acima da inflação. Ponto. Sendo assim, quando o investidor tem uma rentabilidade abaixo da inflação, a gente vai dizer que esse cara perdeu o poder de compra.
Ele perde o poder de compra. Por isso, tem uma questãozinha na prova de vocês, que vai vir assim, ó. O investidor que teve 20% de rentabilidade em um ano e a inflação do mesmo período foi de 25%. Isso quer dizer que este investidor perdeu o poder de compra. Beleza? Toda vez que eu tenho uma inflação maior que a rentabilidade dos meus investimentos, eu perco o poder de compra. O investidor perdeu o poder de compra. Tá claro? Beleza? Esse investidor perdeu o poder de compra. Vamos lá, vamos seguir. Agora sim, show. Taxa Selic. Eu sei que a maioria de vocês já conhece, já ouviu em algum momento falar da taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa mãe de juros. Olhem para mim, todas as vezes que a prova falar de taxa de juros, ela está falando da taxa Selic. Anota essa observação aí, tá? Pode anotar essa observação. Toda vez que a prova falar de taxa de juros, ela está falando de taxa Selic. Ocorreu um aumento na taxa de juros. Puta que pariu, que taxa de juros é essa? É taxa Selic. Ocorreu uma elevação na taxa de juros. Que taxa é essa? Taxa Selic. Beleza? Taxa Selic. Taxa Selic, tá? Taxa Selic. Falou de taxa de juros, falou de taxa Selic. Falou de taxa de juros, falou de taxa Selic. Tá bom? Então vamos lá, ó, cambada. A Selic é a nossa taxa mãe de juros. Como é que isso funciona? Imagina assim, ó. Deixa eu brincar com os meninos aqui, ó. Vem cá, Marília, vem cá, Marília, vem cá. Vem cá, Manel. Vem cá, fiquem aqui. Vocês nem vão falar agora, nem vou apresentar vocês. Gente, Marília. Vem cá, Rodrigão. Vou usar vocês como exemplo. Fica aqui do lado, Manel. Fica do lado aqui, Marília. Rodrigão, fica aqui do lado. Pronto, tá pegando todo mundo? Tá? Vê se tá pegando. Vem pro meio aqui, ó. Pronto. Agora tá? Pronto. Deixa a Marília no meio, né, gente? Ó, a gente não ensaia e dá nisso, tá vendo? Porque não foi nada ensaiado, que é tudo aqui assim de mora. Só para vocês entenderem, ó. Manuel, ele quer trocar de carro. Manuel quer trocar de carro, beleza? Marília quer trocar de apartamento. E Rodrigão, ele quer fazer uma viagem internacional. E todos eles agora, como a taxa de juros está baixa, vão pegar dinheiro emprestado. Assim que funciona, eles querem pegar dinheiro emprestado. Só que aí a Selic subiu. Vocês viram agora que, inclusive, a Selic subiu recentemente. Então, Manel achou a parcela muito cara. Porra, Marcão, a parcela do carro ficou muito cara. Eu não vou conseguir trocar meu carro agora. Marília, que ia trocar de apartamento, também achou agora que a parcela ficou muito cara, porque o juro subiu muito. Então ela não vai trocar de apartamento agora. E Rodrigão, que ia usar ali, pegar um empréstimo no banco para fazer a viagem dele internacional, também não vai fazer, porque a taxa Selic subiu, as taxas de juros ficaram muito caras. Ficou muito alto. Vocês concordam comigo que quando a taxa de juros sobe, e eu falei para vocês que quando a Selic sobe, sobem todas as taxas de juros no mercado? Olha o que acontece, as pessoas param de querer fazer as coisas. Todo mundo para de comprar. Todo mundo vai parar de comprar. Manel, que queria comprar um carro, já não vai mais. A Marília quer comprar um apartamento, já não vai mais. O Rodrigão quer pegar um empréstimo para fazer uma viagem internacional, já não vai mais. Ou seja, quando a taxa Selic sobe, todo mundo para de comprar. E se as pessoas param de comprar, as empresas param de vender. E se as empresas param de vender, quem produz para de produzir. Ou seja, a gente tem no cenário uma desaceleração de todo o mercado, porque já que não está vendendo, não tem por que produzir. E aí eu pergunto para vocês, senhores, que estão assistindo a gente, se as pessoas não estão produzindo e não estão vendendo, elas vão precisar de mais ou de menos mão de obra, as empresas? Mais ou menos? Menos mão de obra. Por isso que quando a gente tem uma Selic muito alta, a gente tem um alto índice de desemprego. A gente acaba tendo um alto índice de desemprego. Peraí, Marcão, mas a gente está num cenário de Selic alta e a Selic agora vai voltar a subir. Então tu está falando para a gente que já é esperado um aumento no desemprego? Já. Por quê? Porque as pessoas agora não têm um estímulo para comprar? Exatamente. Marcão, então, por que a gente está mantendo a Selic tão alta? Porque a inflação está alta. E a inflação precisa ser controlada. E eu preciso contar uma coisa para vocês. A função principal do Banco Central do Brasil, isso está na legislação. Está lá. Função principal do Banco Central do Brasil, manter a estabilidade dos preços. Traduzindo, manter a inflação sob controle. Essa é a função principal do Banco Central do Brasil. Manter a inflação sob controle. E uma das principais ferramentas para controlar a inflação é a Selic. Por quê? Pensem comigo, o Rodrigão ia fazer uma viagem internacional, ia pegar empréstimo. A Marília ia trocar de apartamento, ia fazer um financiamento imobiliário. E o Manuel, ele ia trocar de carro. Ele ia fazer um CDC de veículo ali. Só que eles não vão mais comprar. Assim como várias outras pessoas também não vão mais comprar.
Se essas pessoas não vão comprar, pensa agora lá no caso da Marília, no dono da construtora. Essa construtora, para vender esses apartamentos lá, que agora ninguém está mais comprando, ele vai precisar subir ou baixar o preço para ele voltar a vender? Baixar o preço. Manel quer trocar de carro. A concessionária lá para voltar a vender, vai subir ou vai ter que baixar o preço? Vai ter que baixar o preço, né? As companhias, por exemplo, de viagem e tal, que o Rodrigão quer fazer uma viagem internacional, vão precisar subir ou baixar o preço? Baixar o preço. Então, quando o Banco Central causa, através da Selic, esse desestímulo no consumo, que o Banco Central subiu a taxa de juros para ninguém consumir, para ninguém comprar. Se ninguém está comprando, o mercado é obrigado a baixar os preços, ou pelo menos parar de subir os preços, para reaquecer o mercado. Por isso, essa é a principal ferramenta que o Banco Central usa para controlar a inflação. Então, de novo, só para a gente entender. Olhem para mim. Senhores, a Selic tem como a taxa mãe de juros do Brasil. Quanto maior a Selic, maior todas as taxas de juros do Brasil. Financiamento de veículo, financiamento de apartamento, empréstimo, tudo sobe. Quanto menor a Selic, menor todas as taxas de juros do Brasil. Financiamento de veículo, financiamento imobiliário, crédito pessoal, tudo cai. Então, Marcão, é a Selic que dita os juros no mercado? Quanto maior a Selic, maior todos os empréstimos. Quanto menor a Selic, menor todos os empréstimos. Todos os créditos ficam com um preço menor, uma taxa menor. Ok. Quem define a taxa Selic é o Banco Central, através do Copom, que é uma salinha desse tamanho lá no prédio do Banco Central. Isso não é mérito da prova de vocês, isso aqui, falar sobre Copom, a prova não vai pedir, isso pede na 10. Se reúne a cada 45 dias, e aí o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vai definir a taxa Selic. O Copom é uma salinha dentro do Banco Central, tá? Então, é o próprio Banco Central. Ou seja, quando o Banco Central sobe a Selic, o Copom sobe a Selic, sobem todas as taxas de juros do mercado. Quando o Banco Central reduz a Selic, caem todas as taxas de juros do mercado. Tudo cai, ok? Marcão, e no cenário de agora que a gente tem uma inflação alta, o que o Banco Central faz? Sobe a taxa Selic. Porque aí o crédito fica muito caro, ninguém quer financiar carro, quer financiar casa ou quer tirar empréstimo. Por isso, o mercado, de modo geral, para poder voltar a vender, o dono da concessionária, o dono da imobiliária, o cara lá da agência de viagem, todo mundo precisa baixar o preço. E assim a gente começa a controlar um pouco, pelo menos, a inflação. Começa a impedir o crescimento ou a continuidade do aumento do preço das coisas, tá? É assim que funciona. É assim que funciona a inflação. Meninos, obrigado. Depois eu chamo vocês. Deem tchau, deve ser mais educado. Deem tchau. Tchau. Beleza? Vamos lá. Vamos para cá. Que loucura. Então vamos lá. Selic, beleza? Determinada pelo Banco Central. Marcão, vai ter alguma pergunta sobre Selic? Marcão, tu falou pra porra sobre Selic. Vai ter alguma pergunta na prova sobre Selic? Olha pra mim. Não. Nenhuma. Porra, e por que tu passou aí 10 minutos falando sobre a porra da Selic? Porque é importante para outras análises que a gente vai fazer lá na frente. Mas sobre Selic mesmo, não tem nenhuma. Mas ela é importante. Primeiro, para a vida de vocês. Isso aqui serve para a vida. Não estou falando de banco não, porra. Estou falando para a vida de vocês. Para saber se é hora de a gente casar, de a gente abrir um novo negócio, de a gente arriscar trocar de emprego, de a gente comprar um apartamento novo, um carro novo. Isso aqui é importante, tá? Para você orientar os filhos de vocês. Isso é importante para a vida de vocês. E uma vez entendido isso para a vida de vocês, obviamente vocês conseguem passar para os clientes confortavelmente, ok? E além disso, algumas outras questões a gente vai precisar dessa análise, mas isso é só daqui a pouquinho, tá? Vamos seguir, Então, beleza. Aquilo que eu falei para vocês é um depósito compulsório, tá? O depósito compulsório, pessoal, ele é aqui, Questão da prova sobre depósito compulsório. Lembrando que depósito compulsório e operação de redesconto competem exclusivamente ou privativamente ao Banco Central do Brasil. Ou seja, só o Banco Central que faz. Então, tem uma outra questão sobre depósito compulsório. Vai dizer assim, é um mecanismo de combate à inflação e de manutenção da estabilidade financeira? Marcão, tu não disse o que era o depósito compulsório. Não disse, verdade. Vou dizer agora. Compulsório quer dizer obrigatório. Compulsório quer dizer obrigatório. É um depósito obrigatório. Quem faz esse depósito? Os bancos. Na conta de quem? Do Banco Central. Olha aí, eu vou explicar isso aqui para vocês e vou contar uma curiosidade. Olhem para mim. O Banco Central, ele diz assim, ele chega para todos os bancos, Bradesco, Itaú, Safra, Santander, BTG, GCB, para todos os bancos, diz assim, bancos, vocês têm um limite para dormir com o dinheiro em conta corrente dos clientes de vocês. Então, vai somar o dinheiro disponível em conta corrente, não é investido, não. Em conta corrente dos clientes de vocês têm um limite. Vocês não podem nem ultrapassar esse limite e nem ficar abaixo desse limite, beleza? Se vocês ultrapassarem esse limite, vocês precisam fazer o que eu chamo de depósito compulsório. Vocês vão pegar esse valor que está ultrapassando e vão mandar para mim, Banco Central.
depósito compulsório. Marcão, é obrigado. Depósito compulsório. Compulsório quer dizer obrigatório. Então, os bancos lá, Bradesco, Itaú, Safra, Santander, BTG, são obrigados a fazer esse depósito. Aí vão lá e, pum, vão fazer esse depósito. Fizeram esse depósito. Ok. Marcão, isso é bom para os bancos? Não, por quê? Gente, ó, eu vou falar agora com os homens casados, tipo a vida de vocês. Vocês recebem o salário de vocês, mas vai para a mão da mulher de vocês. Ela é o Banco Central. Quando tu entrega o teu salário na mão dela, tu acabou de fazer um depósito compulsório. Tu foi obrigado a fazer isso. O dinheiro é teu, mas está na mão dela. Isso é um depósito compulsório. Percebe? Você é obrigado a mandar o dinheiro para ela. O Banco Central faz a mesma coisa. Só que ele faz isso com o dinheiro disponível em conta corrente, tá? Então, ultrapassou um determinado valor que o Banco Central estabeleceu, precisa ocorrer o depósito compulsório. Bora para cá, cambada, tá? Então, depósito compulsório é um mecanismo de combate à inflação e de manutenção da estabilidade financeira? Sim, porque não é o Banco Central que determina o depósito compulsório, então ele pode aumentar, como ele pode diminuir. Então, está correto. 2. Contribui para a fluidez do sistema financeiro, do sistema brasileiro de pagamentos? Contribui, porque quanto menor for o depósito compulsório, mais dinheiro tem no mercado, mais fluidos vão ser os pagamentos. E aqui tem uma observação, incide até sobre a poupança. Por quê? Porque na prova de vocês, tem essa questão, vai ter a terceira opção. A terceira opção vai dizer assim, não incide sobre a poupança. Por isso a terceira opção vai estar errado. 1 correto, 2 correto, aí a terceira vai dizer não incide sobre a poupança e vai estar errado, porque incide até sobre a poupança, beleza? Só tenha atenção que a gente não erra essa questão aqui também. Cadê meu apresentador? Tá ali, já perdi. Vamos lá. Redesconto está aqui, mas não serve de nada, não tem questão a priori sobre redesconto nenhuma. Ok, e aqui a gente está relembrando o que a gente falou lá no começo, tá? Compete exclusivamente ou privativamente ao Banco Central do Brasil. Beleza? CDI aqui é só para que vocês saibam o que é CDI. CDI vocês vão se deparar muito com esse comentário. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O certificado de depósito interbancário, o CDI. Como é que a gente encontra o CDI, Marcão? Como é que é calculado o CDI? Eu não vou entrar nesse mérito, mas bem rapidinho. Eu não falei que os bancos, eles... Eu não falei isso, né? Eu ia dizer, eu não falei perguntando, mas na verdade eu não falei sobre isso. Eu vou falar agora. Não é questão de prova, é só uma curiosidade. Diariamente os bancos emprestam dinheiro entre si. O Bradesco empresta para o Itaú, que empresta para o Safra, para o BTG, eles emprestam dinheiro entre si. Para quê? Para fugir do depósito compulsório, tá? Eles buscam ali fugir do depósito compulsório também. Então, eles vão emprestar dinheiro entre si. E quando eles emprestam dinheiro entre si, eles podem dar como garantia títulos públicos ou títulos privados. Se eles derem como garantia títulos privados, a gente vai calcular a média ali desse empréstimo de dinheiro por um dia e vai achar o CDI. Se eles derem como garantia os títulos públicos, a gente vai tirar a média e vai achar a taxa Selic. Aos mais antigos vão lembrar da taxa Selic overnight, mas na prova vai estar só como questão taxa Selic. Então, a taxa de juros calculada como a taxa média das operações compromissadas de um dia entre as instituições financeiras lastreadas em títulos do governo federal, taxa Selic. Circula governo federal e circula taxa Selic, que a gente não erra, tá? Circula governo federal, circula taxa Selic, que a gente não erra. Beleza? A gente vai falar agora sobre política contracionista e política expansionista. Então, de forma muito simples, quais são essas políticas contracionistas? Traduzindo, o que o governo, o Banco Central, podem fazer ali no mercado que vai ser contracionista, que vai tirar dinheiro do mercado? Então, contracionista é aquilo que tira dinheiro do mercado. Expansionista é aquilo que coloca dinheiro no mercado. De novo, contracionista tira dinheiro do mercado. Expansionista coloca dinheiro no mercado. Então, o que o Banco Central faz, ou o governo faz, que coloca dinheiro no mercado ou que tira dinheiro do mercado? Isso aqui é importante a gente saber, tá? Então, olha só. A gente acabou de falar sobre inflação, entendeu que quando o Banco Central quer controlar a inflação, ele tira ali o poder de compra das pessoas. Ele tira, desculpa, o poder de compra não, ele vai tirar dinheiro do mercado. Essa é a intenção, porque assim as pessoas não compram. Então, por exemplo, na hora que sobe a taxa Selic, hoje a taxa Selic está por volta da casa dos 2 dígitos, né? Mas vamos pensar que agora ela vai para 20%, que Deus nos proteja. A taxa Selic foi para 20%. Os juros ficou muito caro. As pessoas vão ter mais acesso a dinheiro ou vão ter menos acesso a dinheiro? Toda vez que eu perguntar, vocês respondem na casa de vocês aí, verbalizando, tá? Respondam verbalizando para que vocês ouçam, isso é importante. Isso vai acionar em vocês o que a gente chama de looping de memória auditiva, tá bom? Então, por exemplo, toda vez que sobe a taxa Selic, pessoal, as pessoas vão ter mais acesso a dinheiro ou menos acesso a dinheiro?
menos acesso a dinheiro. Perfeito, vão ter menos acesso a dinheiro. Então, se tem menos dinheiro no mercado, a gente vai dizer que elevar a taxa Selic é uma política contracionista. Do mesmo jeito, se reduz a taxa Selic, ela estava lá em 20, Marcão, de novo, que Deus nos proteja, né? Mas ela foi para 6, reduziu a taxa Selic. Se reduziu a taxa Selic, os juros ficou mais barato, cambada. Então as pessoas vão ter mais acesso a dinheiro ou menos acesso a dinheiro? As pessoas vão ter mais acesso a dinheiro. E se as pessoas têm mais acesso a dinheiro, tem mais dinheiro no mercado, a gente vai dizer que reduzir a taxa Selic deixa mais dinheiro no mercado. A gente vai dizer que a redução da taxa Selic é uma política expansionista, tá? Então tudo aquilo que coloca dinheiro no mercado é expansionista, tudo aquilo que tira dinheiro do mercado é contracionista. Vamos para a segunda opção. Imaginem que a Haddad entra aqui nessa sala agora, nosso ministro da Economia entra aqui na sala agora, entra aqui e fala assim para vocês, pessoal, a partir da próxima semana, o imposto de renda de vocês está zerado. Caraca, zerou nosso imposto de renda, pessoal, olha que legal. Então, a partir de agora, o dinheiro que vocês vão receber, o salário de vocês é todo de vocês, não tem mais a cobrança de imposto de renda. Se isso acontecer, reduzir o imposto de renda, ele está tirando dinheiro do mercado ou está colocando dinheiro no mercado? Se está reduzindo o imposto de renda, está ficando mais dinheiro no mercado, está deixando dinheiro no mercado. Se fica dinheiro no mercado, é uma política expansionista. Então, toda vez que o governo reduz os impostos, ele deixa mais dinheiro na nossa mão. Por isso, é uma política expansionista. Tá? Mas, imagina agora o seguinte, que eu me enganei. A Haddad entrou aqui e disse assim, pessoal, a partir de amanhã, o imposto de renda de vocês agora é 35%. Caraca, ele elevou o imposto de renda, a gente vai pagar mais imposto. Se a gente paga mais imposto, fica menos dinheiro no mercado. Então, elevar o imposto de renda, ou qualquer outro imposto, tira dinheiro do mercado. E se tira o dinheiro do mercado, é uma política contracionista. Percebe que o grande racional é, se colocar dinheiro no mercado, é expansionista. Se tira dinheiro do mercado, é contracionista. Vamos para o terceiro exemplo, que esse é uma nomenclaturazinha nova para alguns de vocês, e aí eu não quero que vocês errem isso, não. A gente chama de gastos do governo. Então, toda vez que a gente falar de gasto do governo, pessoal, a gente está falando de construir hospital, construir escola, construir creche, estádio, estrada. Isso é gasto do governo. Então, quando a gente fala assim, ó, ocorreu uma elevação nos gastos do governo, quer dizer que o governo está gastando mais, cambada, está colocando mais dinheiro no mercado. Política expansionista. Mas na hora que a gente fala que ocorreu uma redução nos gastos do governo, quer dizer que o governo parou de construir estrada, creche, escola, estádio, hospital. Então, o governo está colocando menos dinheiro no mercado. Isso vai ser uma política contracionista. Então, aumentar os gastos do governo, expansionista. Reduzir o gasto do governo, contracionista. E, por fim, na minha cabeça, é a única que poderia gerar uma confusãozinha na cabeça de vocês, por isso eu vou explicar de uma forma diferente. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Essa aqui, vocês já são bancários, vocês já falam sozinhos, tá? Então, essa aqui, para a gente responder, eu preciso que vocês falem sozinhos, falem com vocês mesmos na hora da prova. Vocês já falam só, eu sei, tá? Fiquem tranquilos, eu fui bancário a vida toda, eu sei como é. Eu falo sozinho até hoje, né? Então, imagina vocês com certeza falam sozinhos também. Então, a gente vai fazer assim, ó. Essa, ele vai falar sobre o compra e venda de títulos públicos. O Banco Central realizou a compra de títulos públicos. Ou a prova vai dizer para vocês, o Banco Central realizou a venda de títulos públicos. Aí vocês vão fazer assim, ó. Vocês aqui, ó. Vocês. Eu sou o Banco Central, ó. Vai pensar assim na hora da prova, ó. Eu sou o Banco Central. Eu estou realizando a venda do título público. Está aqui o título público, eu vou vender o título público. Então, eu Banco Central, entrego o título público para o investidor e pego o dinheiro do investidor. A venda de título público, pessoal, eu tirei dinheiro do mercado? Tirei, porque eu entreguei o título público e peguei o dinheiro. Então, quando vier a venda de títulos públicos realizado pelo Banco Central, é uma política contracionista, porque tira dinheiro do mercado. E, obviamente, o contrário se faz verdade. Olhem para mim. Você vai pensar assim, ó, porra, agora a prova está dizendo que o Banco Central, ele vende títulos públicos. Então, ó, ele compra títulos públicos. Então, quando o Banco Central compra títulos públicos, o Banco Central, ele pega o dinheiro, entrega para o investidor e pega o título do investidor. Então, ele pega o dinheiro, o Banco Central está comprando o título, ele entrega o dinheiro para o investidor e ele pega o título. Então, quando o Banco Central realiza a compra de títulos públicos, ele é uma política expansionista porque ele está colocando dinheiro no mercado, tá bom? Colocando dinheiro no mercado, não se esqueçam disso, tá? Então, política contracionista e política expansionista, a gente precisa saber o que é. E, para mim, a base de tudo não esqueçam, por favor, se colocar dinheiro no mercado é expansionista. Se está tirando dinheiro do mercado, vai ser contracionista. Beleza? Então, vamos lá, vamos para cá. Ó.
Cadê meu... Eu peguei o celular e deixei o apresentador. Olha que loucura. Vamos para cá. Vamos falar sobre PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. Tá? A gente já teve questões sobre PIB, perguntando ali a fórmula do PIB, essa questão parou de vir. Né? A gente tinha também a formulazinha do PIB, e era muito simples, todas estavam corretas, era só marcar, mas essa nem está vindo mais. Mas está vindo ainda sobre valor agregado ou valor adicionado. Vocês lembram aí de uma polêmica que surgiu com o meu nome, começaram a falar de mim nas redes? Foi por causa desses slides aqui, ó. Cadê esse slide bem aqui? E eu trouxe e continuo trazendo as informações para vocês, que eu estou aqui para facilitar a vida de vocês mesmo, tá? Então, como é que funciona, cambado? Olha só. Existe o que a gente chama de valor agregado ou valor adicionado. Que é isso aqui, ó. Deixa eu jogar a tela branca porque fica melhor. Quando eu boto preta, pode ficar ruim para alguém ver. Tela branca. Funciona assim, ó. Funciona assim, cambada. Ó, isso aqui é uma plantação de quê? De trigo. Ah, Marcos, isso não parece com trigo. Não te mete, o trigo é meu, não é teu, fica na tua. Isso é uma plantação de trigo. Essa plantação de trigo foi vendida para essa outra pessoa aqui, ó. Vou botar de azul. Ó. Porque isso aqui é uma fábrica. Essa fábrica comprou esse trigo por R$100. Beleza? Comprou esse trigo por R$100. Por quê? Ela pegou o trigo, processou para fazer a farinha de trigo. E ela fez a farinha de trigo, ó. Trigo. Essa farinha de trigo, ela vendeu para uma padaria por R$200. Ó, a padaria. Padaria. A padariazinha, ó. Beleza? Vendeu para a padaria por R$200. E, por fim, tem quem? Tem Marcão. Ó, o Marcão aqui, ó. Marcão. Marcão comprou os pães todos por quanto? Por R$300. Então vamos juntos, ó, cambada. Deixa eu botar um outro aqui. Vamos juntos. Então, ó, tem aqui uma plantação de trigo que foi vendida por R$100 para uma fábrica. Essa fábrica processou o trigo e fez a farinha de trigo. Essa farinha de trigo foi vendida por R$200 para uma padaria. E essa padaria pegou a farinha de trigo e fez pães, um total de 300 pães, e Marcão comprou os 300 pães. Quando a gente vai calcular o PIB, alguém poderia olhar e dizer assim, Marcão, nesse processo aí foi 100, ó, mais 200, mais 300. Só que estaria errado. Por quê? O PIB ele é calculado sempre pelo valor final. Então vai interessar para a gente ali somente os 300, o valor final. E aí tem uma coisa que a prova vai pedir para a gente, que ele vai dizer, ó, cara, o que é o valor agregado? O que é o valor adicionado, cambada? E o valor agregado ou o valor adicionado, ele é o seguinte, ó, olha para a tela. Ele vai ser sempre o valor final, ó, os 300, vou trazer para cá. Ó, vou botar aqui embaixo, 300, o valor final, menos o valor inicial da matéria-prima. Então, fica 300 menos 100, que vai dar 200. Esse é o nosso valor agregado. Sempre é o valor final menos o valor da matéria-prima. Sempre o valor final menos o valor da matéria-prima. Ah, Marcão, mas aí no meio do caminho teve imposto. Ah, Marcão, mas aí no meio do caminho teve comissão. Ah, Marcão, não interessa. Nada entra na conta. Nada entra na conta aqui. Nada entra no cálculo. É sempre o valor final de venda menos o valor da matéria-prima. Isso é o que a gente chama de valor agregado ou valor adicionado. Dito isso, cambada, olhem para cá. Na prova vão ter duas questões sobre isso, tá? E aí vai dizer assim, ó, a primeira vai dizer o seguinte, ó, um marceneiro adquiriu R$500 em matéria-prima e produziu um móvel de cozinha que foi vendido pelo valor de R$1.800. Qual o valor agregado nessa operação? 1.800 menos 500, resposta 1.300. Eu já até calculei e botei aqui para tu não errar. Foi por isso que me atacaram aqui nas redes sociais, tá? Para tu não errar, tá aqui, 1.300. Segunda questão. Um equipamento hospitalar foi produzido por um valor inicial de R$4.000 e foi vendido por R$7.200.
Onde foi pago? Então, de novo, foi produzido por 4 mil e vendido por 7.200 reais. Houve um pagamento de R$ 1.000 de comissão e 15% de imposto de renda. Qual o valor agregado dessa operação? Ele coloca essas informações só para te confundir, porque lembra, imposto de renda, os impostos ou comissão não entra na conta de valor agregado. Então vai ser 7.200 menos 4 mil. Por isso a resposta foi 3.200. Inclusive essa questão veio na prova de quinta-feira, uma prova da série quinta-feira que a nossa galera fez, tá? Veio de novo, mesmo, não mudou nem valor nem nada, tá tudo do mesmo jeito. Então, só seguir o processo. Então, tem a resposta aqui, 1.300 AM, 1.300 AM, 3.200 AM, para o meu filho nem errar. Vai que meu filho não consegue fazer essa conta, né? Quanto é 7.200 menos 4.000? Vai que meu filho não consegue fazer. Ou quanto é 1.800 menos 500, né? Então, porque não tem dedo para fazer tudo isso, né? Vai dar muito tempo. Então, eu já trouxe a resposta para o meu filho não ter essa dificuldade dessa conta, tá bom? Papai do céu abençoe e vai dar tudo certo. Então, vamos comigo, meus amores. Aqui. Câmbio, vamos falar de câmbio, tá? Eu adoro essa parte. Essa parte eu acho maravilhosa. Vamos para cá. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês acreditam que nos Estados Unidos a taxa Selic deles lá quando está em 3% está nas alturas? Está nas alturas. Vocês acreditam? Quando está em 3% eles começam a ficar nervosos. Caraca, que loucura. Vou até me sentar. Caraca, que loucura. A taxa Selic está em 3%. Para eles está muito alta quando está em 3%. Então, quando a Selic deles lá está em 3% está alta, vocês concordam comigo que aqui quando está em 7, 8, a gente já está ficando feliz? Porque agora é só 2 dígitos, né? 10, 11, 12, 13. Então, vocês concordam comigo que, por exemplo, faz sentido o americano investir no Brasil? Ele mandar dinheiro para investir no Brasil? Faz sentido, Moreno. Faz todo sentido ele investir no Brasil, mandar dinheiro para investir no Brasil. Como assim, Marcão? Porra, se lá ele tá ganhando 3% na Selic, imagina ele ganhar 10% aqui no Brasil. Aí o cara vem investir no Brasil, porra. Ele manda dinheiro pro Brasil. Peraí, Marcão, então tu tá falando que o fato da nossa Selic ser alta, como tá agora e tá voltando a subir, é um estímulo pro gringo, pro estrangeiro mandar dinheiro pro Brasil? É, Moreno. É um estímulo. Caraca, Marcão. Então, se a galera tá mandando, se a Selic tá subindo, e a galera tá mandando dólar pro Brasil, para investir no Brasil, gringo, a gente vai ter mais dólar no Brasil, Marcão? A gente vai ter mais dólar no Brasil. Então, Marcão, se a gente vai ter mais dólar no Brasil, porque a Selic do Brasil tá alta e os gringos estão mandando dinheiro para investir no Brasil, a gente vai ter mais dólar aqui no Brasil. Se a gente tem mais de uma coisa no mercado, Marcão, o preço dessa coisa cai? É isso, o preço dessa coisa cai, porque a gente tem uma oferta muito grande. Então, Marcão, quando a nossa Selic sobe, os gringos mandam mais dinheiro para o Brasil, mais dólar, a gente fica com mais dólar no Brasil, com isso o preço do dólar cai. É isso, Marcão? É exatamente isso. Caraca, Marcão, então tu está dizendo para a gente que ter uma Selic alta pode ser interessante? Pode ser muito interessante ter uma Selic alta. Então, ter uma Selic alta provoca a vinda, a entrada de dinheiro no Brasil? Provoca, Moreno. Então, vamos lá. De novo, Marcão. Então, quando a Selic está alta, os gringos mandam dinheiro para o Brasil, para investir no Brasil. E aí a gente vai ter muito dólar no Brasil. Se a gente tem muito dólar no Brasil, o preço do dólar cai. Perfeito. Quando a Selic despenca, Marcão, não faz sentido ficar investindo no Brasil. E aí todos os gringos começam a tirar dinheiro do Brasil. Quando eles tiram dinheiro do Brasil, a gente fica com uma quantidade menor de dólar no Brasil. E se a gente tem menos dólar no Brasil, o preço do dólar sobe. Entende? Então é sempre isso. Quando a Selic sobe, o preço, a gente enche o Brasil de dólar, porque faz sentido investir no Brasil. Com calma. Esse é o racional que eu quero que vocês tenham. Subiu a taxa Selic, putz, faz sentido investir no Brasil. O gringo manda dólar para o Brasil. Aí o Brasil fica cheio de dólar. Se aí o Brasil tem muito dólar, se tem muito de uma coisa no mercado, o preço dessa coisa cai. Se o dólar cai, o real sobe. Beleza. Marcão, a Selic despencou. A Selic agora foi para 6%. Aí o gringo começa a tirar dinheiro do Brasil. Ele começa a tirar dólar. Ó, tá tirando dólar, tirando dólar, tirando dólar, tirando dólar, tirando dólar. Ficou pouco dólar no mercado. Se eu tenho pouco de uma coisa no mercado, o preço dessa coisa sobe. Então, quando o gringo tira dólar do Brasil, porque a Selic caiu, o dólar tende a subir. E se o dólar sobe, o real cai. É assim que acontece no mercado, tá? Então, é isso que acontece. Então, só primeiro, coisa que é importante. Ter esse mínimo de conhecimento é legal para você não acreditar em tudo que você ouve nos jornais por aí, culpando ou isentando alguém. Cara, tem muita coisa que é movimento natural do mercado. Óbvio que os nossos presidentes, uma fala deles, algumas atitudes deles vão impactar no mercado. Vão. Isso vão, a gente não está discutindo isso.
Mas, de modo geral, gente, tem coisa que é movimento natural, é cíclico, tá? É cíclico, não tem pra onde fugir, a gente já sabia que ia acontecer. Quando a gente teve lá o Fica em Casa, na pandemia, a gente já sabia que a gente tem uma inflação que ia disparar. Então, não foi surpresa para ninguém, sabe? Então, assim, entender um pouquinho de economia é legal porque dá esse tipo de discernimento para vocês, tá? Beleza, dita isso, vamos para uma outra coisa muito importante. Seguinte, ó. E agora? A gente está com um dólar perto dos R$ 6. Isso é bom ou ruim? Ter um dólar perto dos R$ 6. Vamos ver? Vamos descobrir agora, pessoal, se é bom ou se é ruim? Olha para cá, vou jogar a tela branca. Tela branquinha para a gente riscar. Ó. Faz de conta o seguinte. A gente tem agora, ó. Deixa eu apagar e botar mais no meio. Opa. A gente tem agora, ó, R$ 6, $1. Então, $1, R$ 6. Logo, a nossa moeda está desvalorizada. Logo, a nossa moeda está desvalorizada, tá? O JF, pessoal, o João Frederico, ele é... Esse F ficou igual a minha cara. O JF, ele é exportador. Beleza? Ó, ele é exportador. JF, ele é exportador. Exportador. Marcão, e ele exporta o quê? Cara, ele exporta caneta. E a canetinha que ele vende é R$ 1. Ó, a canetinha que ele vende, R$ 1. Então, o que que o gringo olha? O gringo olha e diz assim, ó, porra, vamos comprar caneta do Brasil lá na mão do JF, cambada. Porque com $1, a gente compra 6 canetas na mão do JF. Então, o que que o gringo pensa? Porra, tá barato comprar do Brasil, olha que loucura, vamos exportar caneta da mão do JF. Porque com $1 no Brasil, a gente consegue comprar o quê? 6 canetas na mão lá do JF, já que $1 vale R$ 6 e o JF vende a canetinha dele por R$ 1. Deixa eu botar aqui o símbolo do real para não ter engano, tá? Por R$ 1. Por R$ 1. E aí o JF, galera, tá vendendo pra caramba, tá vendendo muito, tá vendendo muito, tá vendendo muito, tá? Pausa. O que vai deixar um país mais rico é o dinheiro que vem de fora. Não é só o que a gente trabalha aqui dentro. Então percebam que exportar é muito importante. Vender lá para fora é muito importante, porque o que vai deixar o Brasil mais rico é só o dinheiro que vem de fora, não o dinheiro que vem, não o dinheiro de dentro de casa, mas o que deixa a gente mais rico é o dinheiro que vem de fora. Por isso exportar se faz tão importante, beleza? Então Fred exporta caneta. Aí os gringos disseram o quê? Porra, olha que bacana, tá barato comprar do Brasil, tá barato comprar caneta na mão do Fred. Vamos comprar caneta aqui com $1, cambada. A gente compra 6 canetas na mão do Fred. E o Fred está vendendo muito. Olhem para mim, pessoal. Se o nosso real tá barato e a gente está exportando muito, o Brasil está ficando mais rico ou mais pobre, cambada? Mais rico, porque a gente está exportando muito, está exportando muito. Peraí, Marcão, que agora tu bugou minha cabeça. Como assim, porra? Tu tá dizendo para mim, Marcão, então que o fato de a gente ter uma moeda local desvalorizada ajuda a gente a vender muito lá para fora e vender lá para fora deixa a gente mais rico? É isso, Moreno. Prazer, uma informação nova na tua vida. Ter uma moeda local desvalorizada não necessariamente é algo ruim. Percebe? É algo bom. A gente vende muito lá para fora. Então, ó, o Fred está vendendo pra caramba. O Fred está vendendo pra caramba. Nossa moeda está desvalorizada. Ele está exportando muito e a gente vai ficando mais rico, porque a gente está vendendo muito lá para fora. Percebe? A gente está vendendo muito lá para fora. Aí eu vou te dizer mais uma coisa. Cambada, e se a nossa moeda local está desvalorizada, pro gringo, tá barato ou tá caro vir passear no Brasil? Turismo. Sou turista, quero passear. Tá barato ou tá caro? Tá barato, cara. Aí o gringo diz assim, porra, bicho, ó, com $3.000 a gente tem R$ 18.000 no Brasil. Vamos passear no Brasil, e é carnaval, e é férias, e vamos conhecer as praias, e vamos conhecer São Paulo, e vamos conhecer a culinária brasileira. Então fica barato vir pro Brasil, porque nossa moeda está desvalorizada. Se está barato, a gente vai ter mais ou menos gringo vindo passear no Brasil. Vai ter mais gringo vindo passear no Brasil, vai ter mais estrangeiro vindo passear no Brasil. É mais dinheiro entrando e a gente ficando cada vez mais rico. Caraca, Marcão, eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer que ter uma moeda local desvalorizada é bom pra gente. É bom, nesse sentido é bom. Óbvio que a gente não quer que valha que a gente não quer que um real, desculpa, a gente não quer que
que um dólar esteja valendo R$ 20 pra gente. A gente não quer isso também não, que isso é loucura. Mas ter uma moeda local desvalorizada ajuda a gente a manter a economia aquecida e a gente vender cada vez mais até que a nossa economia chegue na maturidade ideal, tá? Vai demorar bastante ainda. A minha geração de vocês não vai ver isso acontecer, não. Então, beleza. Agora imagina o seguinte, olha pra cá, cambada. Não, Marcão, mas bom mesmo é ter uma moeda forte, e ter um real cada vez mais forte, e ter uma moeda cada vez mais sólida, Marcão. Isso que é importante. É? Então, beleza. Real ficou fortão. Agora, com R$ 3 eu consigo comprar $1, porque agora o real tá forte. Olha que bacana. Aí o cara que com $1 comprava 6 canetas na mão do JF, ele compra só 3. Vocês acham que esse cara vai querer comprar do Brasil ainda? Claro que não, ele vai comprar de outro país. E aí a gente deixa de vender. E aí o gringo vai dizer assim, ó, porra, eu tava até com férias marcadas para ir pro Brasil, mas ficou caro pra caramba ir pro Brasil. Não, pô, eu ia gastar mais do que o dobro do que eu ia gastar, do que eu tinha assado para as férias. Não vou pro Brasil não, vou para outro país. E aí deixa de entrar, a gente deixa de exportar, a gente deixa de vender. E o turista deixa de vir pro Brasil, cambada. Olha que merda. O turista deixa de vir pro Brasil. E aí a gente deixa de ganhar dinheiro. Porra, Marcão, então tu me provou que ter uma moeda desvalorizada é bom pro nosso cenário econômico. É bom, cambada. Ter uma moeda desvalorizada é bom sim pra gente nesse cenário, tá? Então, dito isso, vamos pra cá. Opa, vamos pra cá. Vamos responder aqui algumas coisinhas, tá? Então, ó, questão de prova. Uma valorização do real pode ser gerada por um aumento na taxa básica de juros. Vamos juntos. Esse é o racional que eu quero que vocês tenham na hora da prova. Subiu a Selic. A Selic foi para 20%, que Deus nos proteja. Cara, fica interessante para o gringo mandar dinheiro para o Brasil? Fica. Aí o gringo vai mandar cada vez mais dinheiro para o Brasil, cada vez mais dólar para o Brasil, para investir no Brasil, porque a Selic está alta. Faz sentido investir no Brasil. Aí tá mandando dólar, tá mandando dólar, tá mandando dólar. Olha o nosso caixa de dólar, a nossa reserva, cheia de dólar. Se eu tenho muito de uma coisa no mercado, o preço dessa coisa sobe ou cai? Cai. Então, o dólar vai cair. Se o dólar cai, o real sobe. Então, elevar a taxa Selic aumenta, provoca uma valorização do real. Então, essa está correta. 2, uma redução nos gastos do brasileiro no exterior. Então, ó, todo mundo estava indo, pegando dólar aqui no Brasil, indo comprar iPhone nos Estados Unidos. Pega dólar no Brasil, vai comprar iPhone nos Estados Unidos. Pega dólar no Brasil, vai comprar iPhone nos Estados Unidos. Aí chega uma hora que a galera parou de fazer isso. Porque quando vocês fazem isso, vocês compram dólar no Brasil, pega o dólarzinho de vocês, ó, bota debaixo do braço e vai para os Estados Unidos comprar iPhone. Ou seja, vocês tiram dólar do Brasil. Se vocês param de fazer isso, se o brasileiro para de fazer isso, vocês concordam que vai ficar mais dólar na nossa economia, sim ou não? Sim. Se tem mais dólar na nossa economia, se tem mais de uma coisa no mercado, o dólar vale menos, o preço do dólar cai. Se o preço do dólar cai, o do real sobe. Por isso, essas duas afirmações são verdadeiras, tá? Nessa questão, são 4 afirmativas. 1, 2, 3 e 4. E só essas duas são verdadeiras, tá? Só essas duas são verdadeiras. O câmbio. Eu preciso só que vocês lembrem que quanto maior a desvalorização da nossa moeda local, a desvalorização do real, mais turista a gente vai ter no Brasil e mais a gente vende lá para fora. Consequentemente, a gente fica mais rico. Então, uma desvalorização da moeda local provoca um aumento no PIB, tá? Uma desvalorização da moeda local provoca um aumento no PIB. Cupom cambial. Olhem para mim. O conceito que eu vou dar para vocês sobre o cupom cambial não é o cupom cambial na essência da essência da essência, mas é aquilo que vocês precisam saber para responder as questões da prova, tá claro? Então, o cupom cambial, cambada, aqui é o seguinte. Eu quero que vocês entendam o cupom cambial como a despesa de um fundo. A despesa de um fundo de investimento. Quanto maior a despesa, menor a rentabilidade. Todo mundo concorda comigo? Quanto maior a despesa de alguma coisa, menor a rentabilidade dessa coisa. Então, eu quero que vocês entendam o cupom cambial como uma despesa. Porque a questão que ele vem na prova sobre cupom cambial, se vocês tratarem esse conceito que eu estou dando para vocês, vocês respondem as questões. São duas possíveis. E as duas vêm na mesma linha, tá? Vamos falar o seguinte para vocês. Ela vai dizer assim para vocês, ó. Em determinado período, ocorreu uma variação cambial de 18%. Mas um fundo determinado não obteve...
Em determinado período ocorreu uma variação cambial de 18%, mas um fundo cambial não refletiu exatamente essa variação. Isso ocorreu por quê? Resposta: ocorreu um aumento no cupom cambial, ocorreu um aumento na despesa do fundo. Quanto maior a despesa do fundo, menor a rentabilidade. E é essa a resposta, tá? É só esse racional que eu preciso que vocês tenham e a gente consegue responder confortavelmente, tá? Confortavelmente. Beleza? Vamos lá. Índice de sustentabilidade empresarial da B3. Gente, o mercado tem alguns índices. E aí, poucos são os que vão ser cobrados de vocês. Ainda bem na prova, não faria sentido encher vocês de conceitos de índice. Mas um que vai ser cobrado é o ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Esse índice, cambada, ele trata do seguinte: a empresa, para compor ou não esse índice, ela vai sofrer algumas avaliações, uma entrevista ali, vai preencher um formulário, e esse formulário ele vai investigar, vai analisar 7 esferas, ou seja, 7 assuntos, 7 contextos diferentes, tá? Ela vai analisar. E essa análise é feita por uma empresa independente, não é pela própria Bolsa de Valores. Então, uma empresa diferente, independente, vai chegar lá, a Marcos Maluf quer compor esse índice. Marcos Maluf, vai fazer uma entrevista e aplicar aqui um questionário que vai me analisar, vai analisar a empresa Marcos Maluf baseado em 7 esferas. Questões qualitativas e quantitativas. E essa empresa independente vai analisar e vai dizer para a Bolsa, a empresa do Marcão pode compor esse índice. Então, assim, ó, Bolsa, não faz o menor sentido a empresa do Marcão compor esse índice, tá? Então, só tem uma questãozinha na prova e para a gente não responder errado. Circula ISE B3, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, e circula 7 esferas, tá? 7 esferas e Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Beleza? Da B3. Cambada, RGPS eu tinha até pedido para tirar, não sei se deixaram na apostila de vocês. Tem RGPS na apostila de vocês? Tem? Show. Eu tinha te pedido até para tirar, para colocar eu tinha pedido para colocar no Lem Aprender, mas beleza. RGPS é Regime Geral da Previdência Social. Não precisa nem anotar isso não, tá? RGPS circula e bota do lado AM. E não me errem essa questão. Nessa questão vai ter como alternativa INSS lá também, uma das alternativas. Aí, como o INSS é muito mais familiar para vocês, tem um desesperado que acaba marcando INSS. Não precisa, marca RGPS. Ela é AM. Apareceu, pode marcar aquela alternativa correta, tá? Apareceu, pode marcar aquela é a alternativa correta. Índice de Basileia. O que é o índice de Basileia, cambada? Chegou uma época que os bancos começaram a quebrar. Um banco ou outro foi quebrando. E isso assustou o mercado. Porra, eu, investidor, vou botar meu dinheiro no banco, mas os bancos estão quebrando. Então, isso no mundo todo. Então, os bancos no mundo todo se reuniram, estabeleceram o índice de Basileia, que, na verdade, é uma supervisão bancária eficaz. Primeira coisa, para a gente responder a primeira questão da prova. Circula índice de Basileia e circula supervisão bancária eficaz. Índice de Basileia e bancária eficaz, tá? Circula Basileia, circula bancária eficaz. Marcão, e como é que funciona esse índice de Basileia? Olha para a tela, funciona assim, ó. Vou jogar a tela branca aqui, para a gente riscar. O índice de Basileia funciona assim, cambada, ó. O banco, ele pega dinheiro, o dinheiro que o banco empresta não é um dinheiro dele. Joga a câmera para mim, deixa eu falar com o meu povo. Pessoal, o dinheiro que o banco empresta não é o dinheiro do próprio banco. Então, aqui é o Banco Marcos Maluf. Quando eu empresto dinheiro para os meus clientes, eu não estou emprestando o meu dinheiro. Eu sou um intermediador financeiro, então eu pego o dinheiro de quem tem, dos superavitários, para emprestar dinheiro para quem não tem. Percebam que o Banco Marcos Maluf, quando empresta dinheiro para os clientes dele, ele não empresta o dinheiro dele. Ele não empresta o dinheiro dele. Ele vai emprestar dinheiro de outros clientes. Ele pega dinheiro de quem tem para emprestar para quem não tem. Não é o dinheiro do próprio banco. Por que isso é importante? Olha agora para a tela branca aqui. Ó. Seguinte. Então, quando um banco empresta R$100, ó, ele emprestou R$100 para esse cara aqui, Gustavo. Emprestou R$100 para o Gustavo. Quando o banco empresta R$100 para o Gustavo, a pergunta é, Marcão, quanto o banco tem dentro do próprio banco? Ó, aqui é o banco. Ah, Marcos, o banco tá feio. Sim, o banco é meu, não é teu. Deixa o banco aqui, que é o banco.
O banco emprestou R$ 100 para o Gustavo. Quanto que esse banco tem do bolso do próprio banco, do cofre do próprio banco? Está aqui o cofre do banco. Do cofre do próprio banco, quanto que ele tem para pagar esses R$ 100? Essa é a pergunta. Então tá aqui, ó. Tá aqui o cofre do banco, ó. Quanto que o banco tem aqui para pagar esses R$100? Ah, Marcão, o banco tem R$ 20 aqui dentro do cofre dele para pagar esses R$ 100 que ele emprestou para o Gustavo. Então a gente vai dizer que esse banco ele tem 20 pontos no índice de Basileia. Então o banco empregou lá dos clientes R$ 100, dos clientes que tem, emprestou para quem não tem. Aí a pergunta é, Marcão, e do próprio banco, do bolso lá do Banco Márcio Maluf, quanto ele tem no bolso para pagar esses R$ 100? Cara, desses R$ 100 ele só tem 20. Ah, então ele tem 20 pontos no índice de Basileia. Marcão, e se ele não tivesse 20? E se ele tivesse só... Putz, já apaguei tudo, desculpa. Então, ó, de novo. Foi mal. Foi mal. Então, ó, ele tem R$ 100 e ele emprestou aqui para o Gustavo. Marcão, o banco, o cofre do banco, se ele tivesse só R$ 10, Marcão, se o banco tem só R$ 10, quanto esse banco tem do índice de Basileia? A gente vai dizer que ele tem um índice de Basileia só de 10, ou seja, ele emprestou 100, mas do próprio bolso ele só tem 10 para pagar. Marcão, e se esse banco emprestasse só 5? A gente vai dizer que ele tem só 5. Ou seja, pessoal, quanto maior o índice de Basileia, melhor para um banco. Por quê? Quer dizer que aquele banco tem um caixa mais robusto. Quanto maior o índice de Basileia, melhor, tá? Então, isso precisa ficar muito claro para vocês. Quanto maior o índice de Basileia, melhor. Questão da prova. Olhem para a tela. Então, a gente tem um banco A, tem um banco B, tem um banco C e tem um banco D. O banco A tem índice de Basileia 8, o B tem índice de Basileia 10, o C tem índice de Basileia 11 e o D tem índice de Basileia 14. Essa questão vai vir assim e a pergunta pode ser feita de duas maneiras. Olhem para mim. Primeira coisa, quanto maior o índice de Basileia, melhor. Quer dizer que quanto maior o índice de Basileia, menor é o risco que aquele banco oferece. Tá? Então, essa pergunta vão ter essas alternativas e ela pode vir de dois formatos. Os dois estão nos simulados de vocês, vocês vão poder praticar. Mas só para a gente não errar. Pode vir assim, ó. Qual dos bancos abaixo possui o maior risco? Risco, cambada. Aí a gente vai olhar, porra, vai ter o maior risco quem tiver o menor índice de Basileia. Por isso, o maior risco vai estar no banco A, porque ele tem o menor índice de Basileia, tá? Então não esqueçam, quanto maior o índice de Basileia, melhor. E além de perguntar qual o maior risco, ele pode perguntar qual o menor risco. E obviamente a gente já sabe que quanto maior o índice de Basileia, melhor, vai estar o menor risco no maior índice de Basileia. Então se ele perguntasse qual é o menor, a resposta seria a letra D, onde tem 14 pontos do índice de Basileia. Beleza? Percebam que é só interpretação para a gente não cometer esse errinho, para a gente não errar essa bobagem aqui, tá? Então, vamos lá. Tá no Ler e Aprender de vocês, mas eu vou falar um negócio para vocês. Vai ter uma questão sobre índice de Basileia que vai dizer assim para vocês, vai ter uma frasezinha lá, tipo aquelas questões de alfabetização, que a criança só completa, né? Então, aquela questão de completar, tipo, tem a figura do dado e a criança tem que escrever do lado, dado, é tipo isso. Vai ter uma questãozinha dessa para vocês, só para vocês completarem. Sobre índice de Basileia. Aí eu quero que vocês puxem aí, ó, bota assim, ó. Índice de Basileia 3. Índice de Basileia 3. 2 pontos. Índice de Basileia 3. Aline, mulher, que cabelo grande, ruivo, grandão. Cabelo grande dá trabalho, né? Se o meu que é curtinho dá, imagina de vocês. Índice de Basileia 3. 2 pontos. Aí bota assim, ó. Confia em mim, tá? Eu vou riscar ali porque fica mais fácil. Vocês vão anotar assim, ó. Opa, deixa eu botar na telinha branca. Cara, vocês são horríveis. Fico falando essas coisas pra vocês, aí daqui a pouco vem a concorrência pra falar de mim. Índice de Basileia 3.
Deixou de, passou a absorção. Circula isso, escreve AM. Deixou de, passou a absorção. Circula isso, escreve AM, tá? Deixou de, passou a absorção. Beleza? Deixou de, passou a absorção. Cadê meu apresentador? Tá aqui. Deixou de, passou a absorção.